Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 11. Ponto de vista terceira pessoa. Alguns meses se passaram desde o encontro casual com Toko Fukawa ou genocida Jack, e tudo ficou um tanto pacífico na cidade Tova, pois Jason estava ocupado ajudando as crianças a superar o trauma no processo. Na maior parte do tempo, ele estava ocupado na fábrica de robótica ao lado de Monaka, desenvolvendo a arma que ele solicitou com a ajuda dela e de seu dinheiro. Monaka tentou entrar em contato com Junko para ajudar a montar uma armadilha a pedido do irmão mais velho, porém, parece que ela não conseguiu entrar em contato com Junko, pois ela está ocupada com suas próprias coisas no momento. Embora um pouco irritado pelo fato de Junko não vir, ele deixou tudo de lado, pois estava ocupado lidando com coisas que precisavam ser feitas, como recriar sua própria inteligência artificial pessoal, também conhecida como alter ego, para ajudar a executar os sistemas de armadura que ele tinha em mente. Jason só podia deixar Junko ir por enquanto, pois estava quase terminando sua nova armadura, graças à generosa contribuição da família Tova para sua criação, bem como seu orgulho e alegria. A armadura do Homem de Ferro modelo 51, modelo Prime. A primeira coisa que eles precisavam era de energia ilimitada para ser usada na armadura, nada menos que o reator Arc. Uma fonte de energia ilimitada que é a fonte de energia para o traje do Homem de Ferro recriado no mundo de Danganronpa. Foi uma ideia que Jason gostou ao assistir a Batalha Mortal, depois que eles explicaram as habilidades da armadura e como ele estava no mundo de Danganronpa, onde havia robôs e tecnologia avançados por aí. Ele tentou o seu melhor para replicar as características. Com o poder de seus talentos, ele foi capaz de recriar o traje graças à ajuda da família Tova, bem como ao seu dinheiro e ao dinheiro roubado do comitê diretor que foi usado em seu projeto, ao contrário do Luz de Flashback, Vídeo Esperança. Alter Ego e programa Neo-World, embora a armadura tenha sido a que mais consumiu tempo, pois precisava de sua intenção total. O principal propósito deste traje é servir como um conjunto de ferramentas tudo em um. As escamas, em sua maioria hexagonais, que compõem a superfície da armadura podem ser comandadas para se separarem e se reconfigurarem em qualquer forma e cor usando princípios nanotecnológicos de reconhecimento molecular. Essa habilidade permite que os membros do traje assumam a forma de diferentes ferramentas e até mesmo permita que toda a aparência da armadura seja modificada, alterando a cor e a massa do traje para se adaptar à tarefa em questão, incluindo operações furtivas, levantamento de peso e voo orbital. Depois de tomarem forma, as escamas se suavizam ao longo dos contornos do corpo para dar uma sensação mais limpa à armadura. Algumas das formas que a armadura modelo Prime assumiu são um físico semelhante ao do Ulcuster, armadura furtiva, uma aparência reforçada inspirada em samurais. Flash de memória das luzes de flashback, flash esperança de lavagem cerebral, recarga de luz automática ou recarga elétrica, arma de hacking e um modo de tamanho infantil. Ao contrário de outras armaduras que eram conectadas à biologia do portador, esta requer apenas uma ligação direta com as sinapses cerebrais do usuário para garantir que não será usada contra ele e também não poderá ser hackeada. Quando não estiver em uso, a armadura modelo Prime pode ser dobrada em uma pulseira no pulso do usuário, que pode ser ativada e se formar ao redor do corpo inteiro do usuário quando solicitada. Quando o usuário quiser mostrar o rosto, a placa frontal pode se separar e se retrair completamente para dentro do capacete. Recarregar a armadura do zero leva pelo menos 3 horas. A armadura modelo Prime pode atingir a velocidade do som logo na decolagem, e propulsores adicionais podem ser formados a partir das escamas do traje para atingir velocidades mais altas. O voo no modo furtividade parece não deixar rastro de energia repulsora, então ele pode ser alimentado por outros meios. O armadura modelo Prime também recebeu uma função de recarga para absorver os raios do sol e ser ecologicamente correto, ou conectá-lo a uma tomada para absorver eletricidade e dar uma carga rápida. A arma de hacking envia códigos de programação em uma onda eletromagnética, permitindo que ela hackeie os mecanismos do alvo à distância. As habilidades da arma de hacking parecem depender de onde e para que as operações táticas de conversão foram criadas, pois ela tem as opções de quebrar, mover, dance, detectar, repulsão, paralisar, queimar, vincular e o recurso esperança para matar instantaneamente inimigos baseados em máquinas. Alter Ego é apresentado como a inteligência artificial de bordo, que controla os sistemas de comunicação e scanners do traje, entre outras tarefas. A armadura também pode liberar drones em miniatura para escaneamento ambiental. Os sistemas do traje são tão avançados que podem camuflar sua assinatura energética e qualquer emanação de frequência. A armadura modelo Prime apresenta armamento regular da armadura do Homem de Ferro, a saber, repulsores e raio Uni, e um conjunto de micromísseis. Os repulsores têm capacidades multivibracionais, sendo capazes de danificar seres com poderes de fase. Diferentes tipos de armamento podem ser criados no local graças à função primária de mudança de forma da armadura. As escamas na superfície do traje podem ser comandadas para se moldarem em lâminas, armas, canhões, etc. Além do aumento comum na força, as características de mudança de forma da armadura podem aumentar ainda mais a força do usuário ao aumentar a massa, dando ao traje uma aparência volumosa semelhante à armadura Ulcuster, além da proteção extradurável do usuário. A armadura modelo Prime foi construída intencionalmente para ser completamente imune a diferentes tipos de ataques poderosos, como ataques súnicos e PMS, com tanta eficiência que seu usuário pode nem reagir a eles. O traje também pode resistir a rajadas poderosas de energia que podem destruir prédios inteiros, como foi demonstrado na fase de testes da armadura. A armadura também protege contra a intangibilidade, prevenindo objetos e indivíduos que são capazes de passar por ela.
A divisão da superfície do traje em peças individuais permite o reparo rápido de áreas danificadas, pois as escamas simplesmente se realinham. A extensão dessa habilidade permite que a armadura se reconstrua rapidamente, mesmo depois de ser quebrada por completo. O traje também possui um modo de camuflagem que o torna invisível enquanto seu usuário permanece atento, fornecendo ao seu portador toda a sua proteção e uma aparência enganosamente indefesa. A multifuncionalidade do traje permite que ele torne toda a sua superfície preta para missões furtivas. Além disso, campos de força magnéticos podem ser usados para atrair objetos à vontade, caso a vida do usuário esteja em risco extremo durante a batalha. A armadura modelo Prime possui um protocolo de emergência que faz com que o traje se exploda e se separe do usuário, enquanto o dispositivo em seu pulso o leva para um lugar seguro. A armadura modelo Prime então se realinha e continua lutando em controle automático até que seu usuário acesse uma interface remota e pegue a armadura. Quando Jason criou esta armadura modelo Prime, ela foi um pouco demais. Não era para ele, era apenas um equipamento necessário para ele usar. Afinal, todos os outros mundos para os quais ele viajará não serão tão avançados quanto os outros e ele poderá abusar disso em seu benefício em outros mundos subdesenvolvidos e usar o poder da tecnologia para obter a vantagem necessária. Ao sair da sala robótica com sua nova pulseira de armadura modelo Prime no pulso, ele só conseguia ficar feliz com os resultados do trabalho duro e da extorsão necessários para fazê-la funcionar, quando finalmente deixou o local e foi em direção a Colinas de Tova. Ao chegar lá, ele pode ver que os guerreiros da esperança estavam todos sentados um de frente para o outro com um jogo de cartas enquanto ele grita para eles: "E aí, pessoal? Finalmente voltei da fábrica de robótica. O que vocês estão jogando? Um jogo de cartas?" Nagisa olhou para a entrada de Colinas de Tova e sorriu ao ver Jason se aproximando com uma pulseira presa ao corpo enquanto falava: "Sim, é o jogo que você sugeriu que Monaca criasse como entretenimento para crianças mais velhas. Como era o nome? Cartas contra a Humanidade?" Jason só conseguiu acenar timidamente com a cabeça enquanto Kotoko começou a rir da cena. Hahaha. Este é um jogo muito divertido com todas essas escolhas cruéis e repugnantes. Não consigo deixar de rir delas quando ligo os pontos. Hahaha. Jason se sentiu envergonhado por mostrar algo que era do seu mundo para os da Danganronpa, pois eles estavam se divertindo com o jogo que ele criou junto com alguns outros que ele apresentou aos outros. No entanto, sua linha de pensamentos foi interrompida quando ele ouviu Masaru responder a ele mostrando curiosidade em relação à pulseira. "Ei, mano, o que é essa pulseira no seu pulso? Você não é um pouco velho para usar algo feminino assim?" Balançando a cabeça por sua ignorância, Jason sorri enquanto revela aos 5 o projeto em que está trabalhando com um tom confiante. "Garoto bobo, isso aqui é algo em que venho trabalhando há meses. Algo que não é feminino como você diria, mas revolucionário." Antes que ele pudesse continuar, Monaca casualmente responde o que era enquanto bebe sua caixa de leite do canudo. "Na verdade não. Ele apenas recriou uma armadura única que é uma ferramenta para todos os fins para ele. Eu já sei o que é, e é bem estranho comparado aos nossos próprios robôs melhores. Não é mesmo, irmão mais velho?" Dando de ombros ao ouvir as palavras de Monaca, ele balança a cabeça com desdém enquanto responde em um tom impassível: "Sério, Monaca? Tive que estragar toda a grande revelação daquele jeito. Isso destrói o propósito do meu bebê, sabia?" Monaca apenas dá de ombros enquanto sorri, rebatendo as palavras de Jason com as suas. "Verdade, mas não fui eu quem passou o tempo criando aquela cópia de Gundam, não é?" Mano, caindo de joelhos diante daquele comentário, ele sabia que o que Monaca disse era verdade, o que provocou pequenas risadas nos outros guerreiros da esperança que viam a cena. Jason se levanta dos joelhos enquanto questiona o resto das crianças sobre a pulseira de sua armadura modelo primária. Entendi. Então, de qualquer forma, alguém está interessado em ver minha nova armadura modelo primária?" Os outros 4 se entreolharam antes de finalmente concordarem em ver a armadura, exceto Monaca, pois ela já tinha visto a armadura cafona quando ajudou Jason a criá-la. Com as outras crianças concordando em ver a armadura. Ele sorriu enquanto ativava a armadura modelo Prime enquanto a pulseira começou a brilhar uma luz azul enquanto o metal começou a se espalhar, transformando-se ao redor de Jason enquanto as placas da armadura cobriam todo o seu corpo, começando a tomar a forma da pessoa com a proporção certa para se ajustar. Assim que a transformação foi feita, Jason se moveu em torno de sua nova armadura, ativando seus propulsores de voo, movendo-se no céu enquanto falava com eles com uma voz mecânica sendo ouvida por toda a sala. "Bem, então o que você acha do novo visual da minha armadura? A armadura modelo Prime, ou por um termo mais simples, o traje do Homem de Ferro. O que você acha que é legal, certo?" As 4 crianças ficaram muito impressionadas com a aparência elegante da armadura do Homem de Ferro enquanto Jason voava dentro das Colinas Tova, pois as crianças ficaram muito e facilmente impressionadas com o trabalho da armadura modelo Prime. Cancelando a armadura e retornando à forma de pulseira, Jason se abaixa até o chão enquanto observa as crianças. "Tudo bem, obrigado pelo apoio, crianças. Mas acho que já é hora de eu ir embora." Ouvindo isso, todos franzem a testa, pois até Monaca fica triste ao ouvir isso, enquanto Jason responde a eles em um tom reconfortante: "Desculpe, rapazes, mas por mais que eu queira ficar aqui, tenho algumas coisas para fazer. Mais especificamente, lidar com a irmã mais velha Junko pessoalmente." Embora os guerreiros da esperança soubessem que Junko os ajudou, eles estavam muito determinados a não se opor a ela.
mas também não queriam que Jason lutasse ou mesmo matasse seu salvador que os ajudou quando ninguém se importava com eles. No entanto, todos sabiam que era algo que precisava ser feito. Monaca também ficou muito perturbada, considerando que ela gosta muito de sua irmã mais velha Junko, mas quando Jason entrou na vida deles, ela não conseguiu evitar ficar confusa com a criatura e eles agiram bem. Mas quanto mais tempo eles passavam juntos, mais evidente ela percebia que Jason era alguém em quem valia a pena confiar novamente. Diferentemente das outras pessoas que ela conheceu em sua vida. Assim que Jason estava saindo, ele deu suas últimas palavras para as crianças enquanto ele começou a continuar em frente na saída das colinas Tova. Também não se preocupem, eu não vou matar Junko, mas eu vou derrotá-la. Afinal, Junko é alguém que quer ser derrotada, então eu vou lá e a derroto. Então não se preocupem, eu tenho outra coisa em mente além de matá-la. Com isso eu espero que todos vocês 5 cresçam e se tornem pessoas extraordinárias no futuro. As crianças ficaram em conflito com a cena que estava acontecendo diante delas, mas ficou claro que elas pelo menos fizeram uma coisa que precisava ser dita. Por favor, volte para nos encontrar um dia. Sentiremos sua falta, irmão mais velho. Olhando para a frase, Jason ficou atordoado com o que ouviu e só conseguiu sorrir, pensando consigo mesmo que se sentiu bem ajudando-os. Enquanto se vira e sorri para as crianças antes de finalmente deixar colinas de Tova. Atualmente no avião Tova deixando a isolada cidade Tova, Jason sorri com a boa lembrança que teve dos Guerreiros da Esperança. Espero que esses pirralhos tenham uma vida boa pela frente, além de se tornarem assassinos. Espero que seja bom para eles. Ao sentar-se em um dos aviões que voavam para o Japão, Jason foi recebido por outra pessoa que lhe perguntou com sinceridade: "Desculpe incomodá-lo, senhor, mas este é o lugar para o nosso assento número XXX." Olhando para o lado, Jason vê a pessoa agindo calmamente, mas fica surpreso ao ver Shiza Yukizomi e Seiko Kimura ali, mas responde normalmente a elas, claro, sem problemas. Os nomes são Jason Bourne, e vocês são senhoritas? Rindo da resposta, os dois responderam seus nomes enquanto Shiza falava: "Meu nome é Shiza Yukizomi, e a pessoa ao meu lado é Seiko Kimura. É um prazer conhecê-lo, Jason." Com isso, demoraria um pouco para que os 3 retornassem ao Japão enquanto esperavam sua vez. Capítulo 12. Ponto de vista de Jason. Enquanto eu me acalmava bebendo minha água, tive que amaldiçoar minha sorte de encontrar 2 supremos no mesmo voo de volta para o Japão. Shiza Yukizomi, a governanta suprema, e Seiko Kimura, a farmacêutica suprema, estão aqui pegando um avião de volta para o Japão. Mas por quê? Levando a melhor na minha curiosidade, tentei obter algumas informações iniciando a conversa com Seiko primeiro. "Diga que você é Seiko Kimura, certo?" Seiko então olha na minha direção enquanto levanta os olhos para mim, mas pergunta mesmo assim: "Sim, esse é meu nome, por que perguntar?" Querendo mais informações, talvez seja melhor perguntar com o assunto atual da questão do que com o que eu quero. "Então é você o farmacêutico supremo? É verdade que você foi falsamente expulso do Pico da Esperança por outro aluno?" Seiko parecia estar preparada para isso, já que Shiza estremeceu com aquela afirmação estranha, mas precisa considerando quem é a pessoa em questão. Seiko então responde com um tom feliz, mas azedo enquanto responde, mas com mais confiança a cada palavra dita: "Sim, eu li sobre isso no Google alguns meses atrás. Quando aconteceu? Eu, por exemplo, fiquei pessoalmente feliz em ver a justiça que era merecida, mas infelizmente a pessoa em questão está desaparecida. Aquela pessoa que ferrou com a minha vida teve seu avião destruído e perdido em algum lugar no deserto, mas conhecendo seu talento, mal posso esperar para vê-lo atrás das grades." Uau, não pensei que Seiko seria tão direta ou ousada em suas palavras sobre seu ódio por Nagito, mas novamente tudo pode acontecer. Então sua busca por justiça era normal, eu suponho? Foi quando Seiko continuou falando em um tom feliz: "Por enquanto, estou feliz que a punição e a justiça estejam acontecendo agora. Ah, desculpe se eu estava divagando, eu simplesmente fico muito irritada com esse assunto." Acenando com a cabeça, respondi a ela em um tom estranho, mas compreensivo: "Acho que entendi, desculpe por perguntar. Então, o que alguém como você está fazendo em Cidade Tova voltando para o Japão, se não se importa que eu pergunte?" Foi quando Shiza respondeu em no lugar de Seiko, ficando de bom humor, provavelmente para retornar a uma atmosfera alegre. "Estávamos apenas recrutando alunos novamente na Neo Academia Pico da Esperança, já que a massa exigia uma mudança no sistema." "Neo Academia Pico da Esperança? O que?" Inclinando a cabeça foi quando Shiza respondeu com um sorriso no rosto: "Acho que as notícias ainda não se espalharam na cidade Tova, então. Considerando que é uma ilha isolada, você não teria ouvido falar que a escola está sendo reconstruída sob uma nova administração e novos alunos. Quando isso aconteceu? Será que estive tão ocupado com meus projetos que não percebi que Pico da Esperança estava se recuperando do ataque cibernético que fiz contra a escola? Acho que fiquei tão absorto na minha armadura modelo principal que não percebi que eles estavam ocupados reconstruindo novamente." Mais uma vez perguntei por curiosidade sobre o interesse de Shiza nas mudanças da academia, em um tom curioso: "Sério? Eu teria pensado que eles destruíram a academia com a maioria dos alunos sendo transferidos daquele lugar e toda essa coisa de experimentação humana naquela escola?" Shiza suspira com isso, mas retorna com um sorriso no rosto enquanto começa a responder minha pergunta: "Suponho que seja o que a maioria das pessoas pensaria. Mas o que você diz é verdade, mas a pessoa responsável pelo comitê diretor é Kyosuke Munakata, já que os anteriores foram mortos pelos alunos do curso reverso que os torturaram até a morte." Ao ouvir isso, assenti como se tivesse entendido, mas eu já sabia desse curso de ação dos alunos do curso reverso, considerando que eles fizeram originalmente para os outros 2 em um romance de Danganronpa. Mas eu não esperava que Munakata fosse o comitê diretor agora, mas novamente, seria melhor que fosse ele do que qualquer outra pessoa, considerando quem mais preenche esse papel de um cara que quer a Academia Pico da Esperança. Mas se esse é o caso, quem é o principal?
Fiquei curioso sobre isso e perguntei a Shiza, que estava ao meu lado com uma expressão curiosa no rosto. Ah, se for esse o caso, o diretor Jin Kirijiri ainda está na academia controlando o lugar? Foi quando Seiko riu um pouco, chamando minha atenção enquanto ela começou a me explicar quem era o diretor. Hahaha, agora. Aquele garoto rude com quem você está falando não é a diretora Shiza Yukizomi e a enfermeira da academia. Aposto que você parece muito surpreso agora, garoto. O que? Olhando para Shiza com uma expressão de surpresa, ela mostrou a língua de forma brincalhona enquanto começava a me explicar. Sim, você está certo, Borne. Sou a nova diretora da Neo Academia Pico da Esperança. Desde que Jin está no comitê diretor original como cúmplice do projeto Izuru Kamakura, ficou claro que eles precisavam de uma nova pessoa no lugar da academia. Imo Nakata, o atual novo chefe do comitê diretor, decidiu que eu seria a pessoa ideal para o trabalho. Espero fazer melhor do que meus colegas de trabalho anteriores. Uau, acho que muitas coisas mudaram desde que destruí o enredo da história original de Danganronpa. Quero dizer, eu sabia disso pessoalmente, mas até certo ponto, acho que subestimei o quanto isso mudaria. Isso significa que tenho que ser extremamente cuidadoso sobre como mudo o curso da trama da história ou do mundo do jogo em que estou, considerando que este é apenas o primeiro mundo em que entrei viajando até aqui com meu sistema. Se destruir o enredo da história de Danganronpa era tão simples, mas com grandes mudanças com X agora como diretora e Munakata como chefe interino do comitê diretor, tenho que ser extremamente cuidadoso com o que fazer com minhas ações. Claro que isso é apenas um efeito colateral de minha interferência no andamento do funcionamento do mundo de Danganronpa, mas isso significa que nem eu consigo descobrir quais seriam essas consequências. Isso é algo a ser observado para o futuro. Mexer nos eventos canônicos originais levará à formação de eventos diferentes que talvez estejam fora do meu conhecimento ou perspectiva e que, de alguma forma, envolvam mudanças nesse tipo de coisa, resultando em formas de ação diferentes das originais. Tenho que ser extremamente cuidadoso, pois a partir de agora, se eu mexer em alguma coisa mínima da trama, outra coisa pode tomar o lugar ou se tornar completamente irrelevante no futuro. Isso é algo que não quero que aconteça porque meu conhecimento de como o mundo funciona é minha maior força. Conhecer o enredo ou até mesmo antes do enredo, desde que eu saiba o que é anime ou jogo, posso usar a linha do tempo original dos eventos a meu favor. Foi quando terminei de fazer perguntas a eles enquanto falava em um tom calmo, agindo amigavelmente com os dois. Uau! Eu não esperava estar na presença de duas pessoas mudando aquela escola. Desculpe se não ouvi falar de vocês antes. Foi quando Seiko aceitou meu pedido de desculpas e começou a sorrir, o que eu acho que era, considerando que ela estava com sua máscara, claro, sem problemas. Eu só queria que mais crianças talentosas viessem. Embora eu, pelo menos, agradeceria pessoalmente ao cara que postou a informação para o público. Foi quando ouvi Shiza balançar a cabeça com um olhar derrotado no rosto enquanto falava. Seiko, eu sei que você quer conhecer o Esperança Suprema, ou o Hacker, mas é quase impossível encontrar essa pessoa. Suspiro. Eu meio que queria que essa pessoa estivesse aqui para que eu pudesse falar com ela, mas encontrá-la é impossível. E aqui eu queria ter uma oferta para que ele se juntasse à Neo Academia Pico da Esperança. Suspiro. Seiko então responde a Shiza em um tom decepcionado com a resposta da amiga. Eu já sei, só queria ter conhecido o cara pessoalmente. Eu realmente aprecio ele derrotando aqueles bastardos, sabia? Shiza então expressa seus sentimentos a Seiko com uma expressão cúmplice no rosto, enquanto eu me sinto desconfortável por estar no meio delas. Mas aprendi muito com esse breve encontro que tivemos. Eu acho que chamei a atenção deles para encontrar a Esperança Suprema. Na verdade, é bem engraçado que eles estejam procurando pela Esperança Suprema, quando ela está mais perto do que eles pensam. Com isso, visto que não tenho curiosidade alguma sobre o porquê de eles estarem ali, fiquei em silêncio e só respondi quando perguntado durante o resto do voo de volta ao Japão. Embora a ideia de me juntar ao grupo pareça interessante, não tenho intenção de fazer isso no caso deles. Porque é simples, porque eu ficaria neste mundo tanto tempo por eles? Mas eu visitarei essas crianças, afinal, foi com elas que me diverti muito. Claro, as pessoas ao meu lado eram as boas, mas o único pensamento humano delas era que o destino do mundo estava sobre os ombros delas. O que eu diria que é realmente egoísta. Eles têm seus talentos falando por eles e não deixam que suas próprias escolhas ditem suas próprias escolhas, apenas seguem a profissão que é realmente limitante. Chiaki estava certa em suas palavras quando disse a Hajime. Pensando nas palavras de sua citação, eu as recito da minha cabeça enquanto expresso uma expressão pensativa. Não faz diferença se você tem talento ou não. Quero dizer, esse não é o objetivo final. Você tem mais liberdade do que nós. Tudo que eu tenho são jogos. Mas você pode ir a qualquer lugar e se tornar qualquer coisa. Em certo sentido, ela estava certa. Como humanos, somos tão livres quanto queremos ser. Não sou uma marionete neste mundo, controlada pelo talento ou pelo destino. E nenhuma conspiração ou Deus pode me enredar. Sou um ser humano livre, com vontade independente. Não sou uma coisa ou uma marionete para ser retratada, mas sou livre para fazer o que quiser, mas a liberdade está em ser ousado. Sorrindo para a cena diante de mim, dei uma olhada pela janela e vi o céu de nuvens passando. Mais tarde, depois de algumas horas, finalmente chegamos ao porto do Japão. Quando desembarcamos, parecia que era o pôr do sol daqui. Acho que as belas luzes do Japão parecem estar brilhantes como sempre. Com isso, comecei a andar pela área enquanto tentava localizar o outro hotel na área até que meus olhos chamaram a atenção para o mesmo jogo de arcade que eu joguei quando cheguei a este mundo, enquanto sorria com a lembrança. Os jogos no Japão no mundo de Danganronpa são certamente diferentes do que havia no meu mundo original, com certeza, assim como as paródias que se seguiram. Dando uma olhada rápida para dentro, por impulso, tentei ver a imitação do jogo Pac-Man quando vi o placar levantando minha sobrancelha. O primeiro lugar no placar é aqui?
E depois do meu trabalho duro, chegar aos placares de todos os fliperamas aqui. Meu trabalho duro para terminar minhas pontuações do jogo de Arcade Blank não ficará inacabado, pois comecei a jogar o jogo de Arcade Pac-Man Rip-Off enquanto jogava cada nível em um ritmo rápido, o que me levou um tempo para chegar ao primeiro lugar no placar mais uma vez. Depois de alguns minutos, finalmente obtive meu registro de retenção novamente. Vencedor, diga seu nome. Agora que isso foi feito, coloquei o nome Blank mais uma vez no placar até que senti um toque no meu ombro quando ouvi a voz de uma garota atrás de mim. Ei, você acabou de bater meu recorde. E esse nome Blank, certo? Então você deve ser a pessoa que bateu meu recorde, certo? A pessoa que vi não era outra senão a jogadora suprema Chiaki Nanami. Chiaki tem cabelo curto, lilás claro, que se enrola levemente para fora, embora as mechas de cada lado do rosto se enrolem para dentro. Ela tem franja curta e reta dividida para a direita, um grampo de cabelo branco que lembra a nave espacial de Galaga preso a uma mecha de seu cabelo. Ela tem olhos rosa flor de aparência sonolenta, muito parecidos com sua contraparte de inteligência artificial. Chiaki usa o uniforme padrão da Academia Pico da Esperança, uma camisa social branca de botões com uma fita vermelha amarrada em um laço na gola, com um blazer marrom quente e saia plissada. No entanto, ela usa um cardigan com capuz cor de creme por baixo do blazer. Sua roupa de baixo consiste em um par de meias pretas até a coxa e mocassins brancos. Bem, então isso não estava nos meus cálculos, mas para quem eu diria não, melhor waifu da série da Naganronpa. Pelo menos ela está viva nesta versão dos acontecimentos, o que me deixa muito orgulhoso. Enquanto eu olhava para a garota gamer fofa, eu respondi a ela de forma amigável. Sério, então você deve ser a Chiaki que eu bati em todos os recordes de jogos de arcade de seus placares, certo? O nome é Jason Bourne, é um prazer conhecê-la, senhorita. Foi quando ela se ajeitou e começou a se anunciar para mim como uma apresentação adequada, hein? Desculpe, sou Chiaki Nanami. Eu só estava me perguntando quem seria a pessoa Blank que tomaria meu lugar, mas não achei que seria uma criança? Sorrindo, respondi de forma desafiadora para Chiaki, enquanto a desafiava. Sério? Então, que tal entrarmos em um jogo versus para 2 jogadores no fliperama? Quero ver o quão boa você é, Chiaki. Chiaki bufou de um jeito tão fofo para mim enquanto concordava com meu desafio. Tudo bem, então não me culpe quando perder, eu sou uma jogadora muito boa. Sorrindo, desafiei a expressão dela com a minha enquanto falava com confiança. Ok, mas você não é a única boa jogadora por aí, sabia? Com isso o jogo começou. Capítulo 13. Ponto de vista terceira pessoa. No meio de uma loja de fliperama, 2 pessoas estavam reunindo uma multidão de outros jogadores enquanto viam uma lenda informação acontecendo em seus olhos. Chiaki Nanami, o chamado jogador supremo, estava em uma situação de batalha perdida contra Jason, um desconhecido aleatório que se autodenominava Blank para as massas, enquanto eles estavam jogando uma partida de Halo para 2 jogadores. Cada lutador espartano estava jogando o melhor que podia na partida para provar quem era o jogador mais forte. Para este jogo, Chiaki tinha todos os seus escudos abaixados, enquanto Jason estava do mesmo jeito, porém, ele estava se aproximando dela com sua espada de energia e pistola de plasma em mãos. Chiaki, por sua vez, só tem algumas granadas e pistolas em seu inventário, já que Jason nunca desistia dos ataques e com sua sorte de merda que pode se comparar à do estudante de sorte suprema Anagito Komaeda, ela estava no fim de sua sorte. Chiaki, por sua vez, está agachada na tela, tentando esperar o momento certo para dar um tiro certeiro contra Jason. Enquanto ela continuava agachada enquanto se movia, seus instintos de jogadora lhe disseram para correr e, para seu crédito, ela está correta, pois conseguiu evitar um tiro de plasma de Jason, enquanto ele apontava sua arma de plasma para ela. Jason então começou a disparar uma saraivada de tiros de plasma em Chiaki enquanto ela corria o mais rápido que podia, mas o dano ainda estava se conectando enquanto seus pontos de saúde estavam diminuindo. Na vida real, Chiaki está desesperadamente olhando ao redor dos corredores principais no mapa para encontrar um item que a ajude. Vamos lá, onde está? Eu sei que ele reaparece aqui, onde está o bingo, o pacote de recarga de escudo, venha para a mamãe. Chiaki conseguiu pegar o pacote enquanto suspirava aliviada ao ver que suas defesas haviam sido restauradas, mas quando sua guarda estava baixa, ela viu Jason Spartan virando a esquina e começou a fugir rapidamente da área. Vários ataques foram direcionados a Chiaki enquanto ela tentava ao máximo evitar o dano de seus escudos recentemente recuperados e esperava que sua saúde se restaurasse, para ter uma chance de lutar. Chiaki, vendo a situação desesperadora à sua frente, manteve suas esperanças. Não importa o que acontecesse a seguir. Ok, consegui evitar Jason por tempo suficiente. Ele vai ficar sem munição de sua arma de plasma em breve. Só preciso chegar ao ponto de renascimento da arma então. Essa foi toda a chance que Chiaki conseguiu pensar naquele momento, já que um laser do tamanho de um foguete conseguiu drenar toda a energia de seus escudos e danificar sua saúde no processo, enquanto Chiaki via uma troca de arma no Spartan de Jason, antes que Jason pudesse atacar para o golpe final com sua espada de energia, enquanto ele pressionava continuamente o botão de ataque. Chiaki conseguiu escapar a tempo de usar sua pistola para atacar Jason com a pouca chance que lhe restava, já que ela também atirou granadas nele que conseguiram acertá-lo. Assim que Chiaki conseguiu acertar alguns golpes, Jason conseguiu sobreviver com a menor barra de saúde que ele tinha no vermelho, enquanto a espada de energia conseguiu perfurar a armadura de Chiaki Spartan, fazendo com que sua saúde caísse a 0. Chiaki, vendo isso, ficou chocada pela primeira vez que alguém a venceu em um videogame, pois viu a tela Game Over do seu lado enquanto pensava consigo mesma, incrédula. Eu perdi. O que é esse sentimento de alegria?
É porque posso tentar melhorar a mim mesma novamente? Quando os jogos acabaram, Jason veio até o lado de Chiaki do outro lado do fliperama enquanto sorria para ela. Agora sim, esse foi um jogo divertido, Chiaki. Sério, nunca fui pressionado tanto assim antes. Quero dizer, é divertido jogar com você. Chiaki não conseguiu evitar corar de vergonha com os elogios lançados a ela enquanto balançava a cabeça em concordância. Já faz um bom tempo que perdi para Halo. É revigorante ter perdido. Isso significa que tenho que melhorar, certo? Jason lançou-lhe uma expressão estranha enquanto falava o que estava pensando. Você é uma protagonista de anime shonen ou algo assim? Chiaki infla as bochechas enquanto responde em um tom levemente irritado. Não, eu quis dizer como uma pessoa e o que é um shonen do qual você está falando? Parece uma empresa de anime ou mangá. Jason suspira com isso enquanto fala com Chiaki em um tom feliz. Não se importe. Eu imaginei que você não entenderia de qualquer maneira. Então, você está afim de outra rodada de novo? Chiaki balançou a cabeça negativamente enquanto respondia a Jason em um tom cansado. Não, obrigada, por mais que eu quisesse. Tenho escola amanhã e mais tempo para treinar para derrotar você em um jogo. Jason ficou curioso e fez a pergunta óbvia enquanto perguntava a ela em um tom curioso. Sério, em que escola você estuda? Chiaki, por sua vez, estremece com isso, mas então retorna ao seu sorriso enquanto fala novamente com mais confiança. Sinceramente? Fiquei na nova Neo Academia Pico da Esperança com a nova gerência sendo minha antiga professora de sala de aula como diretora. Só sei que as coisas vão mudar para melhor e... Chiaki sussurra a última parte para si mesma, mas Jason conseguiu ouvir a resposta enquanto seus olhos se arregalavam levemente com as palavras dela. Eu ainda tenho coisas que quero fazer. Eu queria continuar sendo colega de classe de todos. Mais uma vez. Eu queria jogar videogame com você, Hajime. Jason, vendo que Chiaki estava deprimida, tentou mudar a atmosfera. Então ele mostrou a língua de forma brincalhona enquanto concordava e respondia a ela. Claro, Chiaki, mas esteja preparada para perder na próxima vez. Ela apenas encheu as bochechas enquanto começava a sair do fliperama, enquanto Jason se divertia com o que via diante dele e pensava, cara, ela é muito fofa pessoalmente e no anime eu tenho inveja de Hajime que conseguiu fazer amizade com ela, exceto pelo fato de que ele não existe mais. Fazendo uma breve pausa, ele pensou consigo mesmo, arrependido por suas ações, enquanto pensava em um tom triste enquanto sua mente brevemente se lembrava da expressão de Chiaki. Porra, foi minha culpa que Hajime foi morto. Se minhas ações têm tanta consequência de fazer com que outra pessoa morra por causa da minha ganância, tenho que tomar algumas precauções para garantir que isso não aconteça. Dando uma olhada no céu aberto da noite, Jason pensou consigo mesmo em um tom determinado. Tenho que ter certeza de não cometer nenhum erro descuidado na próxima vez. Este primeiro mundo é a primeira vez que cometi alguns erros, mas isso será um lembrete de que não posso ser descuidado como fui da primeira vez. Afastando-se da multidão barulhenta de pessoas na cidade, ele começou a brincar com sua pulseira para procurar as pessoas que o estavam buscando ali. Balançando a cabeça para afastar aqueles pensamentos negativos, Jason voltou ao que pretendia fazer quando voltasse ao Japão. Olhando para sua pulseira enquanto começava a abrir a tela sensível ao toque do holograma, ele vê que seu alter ego conseguiu descobrir onde Junko e Mukuro estavam morando no Japão, em um prédio de apartamentos. Enquanto ele começava a avançar em direção ao seu destino, um prédio isolado que parece ser guardado por um grupo de pessoas. Alguns meses atrás, quando as irmãs desesperadas não conseguiram descobrir onde Jason estava, Junko desistiu do assunto, pois estava ocupada tentando preencher o desespero dos outros. Assim como aconteceu no cânone, Junko encontrou por acaso o Animador Supremo, enquanto ela estava procurando por Jason a pedido de Mukuro, mas não conseguiu encontrá-lo. Mas quando ela conheceu Ryota Mitarai, seus instintos de encontrar o Supremo entraram em ação. Semelhante a Nagito Komaeda, Junko parece ter uma estranha habilidade de sentir esperança e desespero em outras pessoas, o que não parece estar relacionado à sua habilidade analítica. Isso é visto em Danganronpa Zero quando ela pode sentir a incrível força escondida dentro de Makoto mesmo tendo atualmente a pessoa amnésica de Ryoko. Isso também é visto em Danganronpa 3 quando ela similarmente sente o potencial de Makoto. Assim, seguindo os eventos até certo ponto, Junko consegue invadir a sala de trabalho de Ryota e descobrir sobre a lavagem cerebral em vídeo que ele fez usando luzes e truques para fazer isso acontecer, enquanto Junko absorve todo esse conhecimento em seu cérebro. Graças ao seu talento, ela conseguiu reter e aprender como fazer lavagem cerebral em outras pessoas. Mas nunca teve a chance de testar isso por causa da interferência de Jason em seus planos, embora não intencionalmente no grande esquema das coisas. Desde que a notícia de que a escola estava envolvida em experimentos humanos foi trazida à tona, assim como alguns outros incidentes escondidos da Academia Pico da Esperança, a maioria dos alunos foi transferida ou abandonou a escola assim que as evidências confirmaram o que a escola fez. Querendo ter certeza de que os alunos não queriam que seus futuros fossem arrastados para a lama, eles imediatamente cortaram todos os laços com a escola e essa pessoa era Mikansumiki e o impostor supremo? Pediu uma transferência enquanto Ryota desistiu para seguir sua carreira de animação. Como o segredo foi revelado e o impostor supremo agora estava com Ryota algumas vezes ao dia, além de cuidar de sua saúde. Não havia necessidade de Mikan visitá-lo regularmente e acidentalmente ser o primeiro sujeito de teste para o vídeo de lavagem cerebral. Assim, devido à intervenção anterior da escola, a maioria dos alunos não estava por perto, pois Junko tinha que se contentar com qualquer um que tivesse o azar de cruzar seu caminho.
Atualmente, em um prédio de apartamentos, as pessoas estão com olhares vazios enquanto Jason se aproxima de seu destino, observando a área com um olhar crítico para os detalhes e se apresentando abertamente. Olá a todos! Eu estava esperando encontrar as irmãs do Desespero Junco e conhecer aquela garota fofa Mukuro de novo. Foi quando todos eles atacaram Jason e entraram em ação, uma vez que essas palavras foram ditas, enquanto Jason apenas suspirava de tédio, já prevendo isso à frente. Meu Deus, e eu aqui pensando que ficaria mais fácil. Tanto faz. Com movimentos rápidos do corpo, Jason vê as pessoas normais ao seu redor como se tivessem diminuído o ritmo, mas, na verdade, foi Jason que viu isso com sua velocidade de processamento anormal que o fez se mover tão rápido. Cada golpe era direcionado ao pescoço, e eles eram rapidamente eliminados, garantindo que fossem nocauteados com pouco ou nenhum esforço em cada golpe, já que todos eram calculados no plano de ataque. Assim que Jason terminou com sua última presa com lavagem cerebral com movimentos rápidos, foi quando vários tiros foram disparados na área, com Jason rapidamente desviando deles, mas eles conseguiram atingir as pessoas que foram mortas inconscientemente no local, fazendo Jason arregalar os olhos por seu descuido. Ao se afastar um pouco da cena, embora a visão do derramamento de sangue devesse tê-lo assustado, ele agradeceu que o projeto que ainda permitia algumas de suas emoções, especialmente o medo em particular, estivesse selado diante da visão diante dele. Acalmando-se na cena, Mukuro olha para baixo enquanto olha para Jason, mantendo a cabeça calma enquanto Jason começa a observar a cena. Ao pegar sua pulseira, Mukuro não permitiu que Jason tivesse a chance de revidar, mas felizmente, a pulseira de Jason para sua armadura modelo principal foi mais rápida para formar a armadura do Homem de Ferro, pois as balas ricocheteavam na armadura. Mukuro ficou alarmado pela primeira vez ao ver Jason sair com uma armadura mecânica enquanto falava em um tom presunçoso. Uau, isso poderia ter dado errado. Agora, senhorita Mukuro, a soldada suprema, eu sou a esperança suprema, e vim para derrotar vocês para sempre. Levantando o braço apontando para seus repulsores blasters na palma de suas mãos, ele disparou contra Mukuro, já que durante anos, ela estava com um grupo mercenário de elite baseado no Oriente Médio conhecido como Fenrir, um grupo feroz de soldados que se envolviam em combate direto. Ela se esquivou do ataque, que destruiu parte da estrutura do prédio. Mukuro olhou para Jason com os olhos arregalados ao ver uma mão mecânica prestes a alcançá-la enquanto ela pulava no ar para evitar ser pega, mas já era tarde demais, pois Jason conseguiu agarrá-la pelo tornozelo e arrastá-la para baixo o mais levemente que pôde, considerando que um soco forte dele seria o equivalente a uma cabeça humana normal se abrir facilmente. Mukuro estava presa enquanto tentava escapar. De repente uma corda de metal começou a emergir, capturando a garota enquanto ela tentava se soltar, mas sem sucesso, pois ela foi capturada com sucesso. Jason levou seu tempo agarrando Mukuro enquanto ele gesticulava para que ela andasse em direção a Junco com uma voz alegre enquanto falava. Agora então, mocinha, é hora de você me mostrar o caminho para sua irmã mais nova. É hora de eu e ela termos uma conversa. Capítulo 14. Ponto de vista terceira pessoa. Jason faz com que Mukuro o guie até onde Junco está, já que ele ainda está com sua armadura modelo Prime o tempo todo, e faz com que Alter Ego verifique a vigilância na área, caso Junco ou Mukuro façam algo engraçado. Enquanto caminhavam, ele tentou puxar assunto com Mukuro num tom alegre. Sabe, Mukuro, poderíamos apenas conversar em vez do tratamento do silêncio? O silêncio foi praticamente a única resposta que ele obteve da mulher. Suspirando em derrota, eles continuaram caminhando em direção ao seu destino. Enquanto eles continuam em direção ao seu destino, o prédio abandonado, Mukuro finalmente fala com ele, embora um pouco nervoso. Diga-me o que exatamente você pretende fazer com minha irmã simplesmente falando com ela. Você não sabe no que está se metendo? Jason respondeu imediatamente sem emoção na voz enquanto falava com ela. Sim, eu sei exatamente com quem estou lidando aqui. E eu conheço muito da personalidade Junco, então a maioria provavelmente saberia. Mukuro não acreditou nem por um segundo que havia outra pessoa que conhecesse Junco além dela. Mas o que a pegou desprevenida foi a resposta seguinte dele em tom ciumento. Vocês sabem que se desesperam, irmãs. Na verdade, estou com bastante ciúmes de vocês duas, honestamente. Ao ouvir isso, Mukuro ficou chocada, mas sua mente queria saber o porquê enquanto falava. Você está com ciúmes de nós? A Esperança Suprema está com ciúmes de nós, irmãs desesperadas. Que choque completo é esse? Você tem todo o talento deste mundo e está com ciúmes de nós? Por quê? Respondendo com uma risada vazia que foi ouvida por todo o prédio enquanto Mukuro ouvia uma resposta em um tom triste, simples mesmo. Estou com ciúmes de vocês dois porque vocês têm um ao outro para cair um sobre o outro. Aposto que você não sabe o quanto sua irmã realmente te ama, embora ela não saiba como demonstrar, ela se importa com você. Mukuro só conseguia corar diante da cena diante dela, enquanto o inimigo a capturava e a elogiava enquanto ela liderava o caminho até sua irmã. Mukuro só conseguiu zombar disso, não querendo admitir que o que Jason disse era verdade. Ele continuou a falar. Quero dizer, você provavelmente é a única pessoa que eu conheço que entende um pouco sua irmã. Embora ela seja realmente uma pessoa má para muitos, você vê o quão pouco boa ela é. Confundindo-a, Jason fez uma pergunta pessoal enquanto falava com curiosidade. Diga-me, Mukuro, você está interessado no mundo exterior além do desespero? Você não viveu sua vida por si mesmo pelo menos uma vez? Porque eu sei que vivi e confie em mim, é para a melhor experiência que você terá. Hahaha. Mukuro sentiu que havia algo mais naquela pergunta, mas não entendeu, pois ela era apenas uma ferramenta que sabe lutar e matar, não socializar. Rindo sozinho, ele fez questão de reler a personalidade da pessoa com quem estava lidando quando chegou a este mundo. A verdadeira personalidade de Junco, revelada na conclusão de Matando a Vida Escolar, é notavelmente diferente. Muito apática e facilmente entediada a um grau doentio e anormal.
Por causa disso, seu comportamento e maneirismos tendem a ser extremamente erráticos e instáveis por sua própria iniciativa, manter a mesma aparência. Por muito tempo a entedia, o que faz com que ela alterne frequentemente entre diferentes pessoas. Os humores de Junko incluíam sua pessoa monocuma, fofura doentia, depressão severa, sofisticação clínica, vulgaridade barulhenta, estoicismo assustador e superioridade arrogante. Ela alternava entre humores regularmente, muitas vezes imitando as expressões de outros alunos, o que gerava uma conversa altamente perturbadora com os sobreviventes. Acima de tudo, Junko era profundamente obcecada pelo desespero, tendo descoberto que o desespero era a emoção mais agradável e possivelmente a única para ela, seja infligindo desespero aos outros, ou sofrendo de desespero de todo o coração. Isso a tornava extremamente perigosa, pois ela desejava fazer o mundo inteiro sentir desespero absoluto. No entanto, isso também costumava ser sua maior fraqueza, pois ela dava aos seus oponentes uma chance justa de derrotá-la para aumentar o desespero deles caso falhassem, e acolheu alegremente seu próprio desespero se seus planos falhassem. Tanto a própria Junko quanto os criadores do jogo confirmaram que ela realmente não tem motivos para fazer o que faz, além do desespero, o que a torna ainda mais perigosa e impossível de ser racionalizada. No entanto, é sugerido no anime que seu talento analítico foi o que a fez se desesperar, e que Pico das Esperanças foi seu primeiro alvo porque eles veem o talento como esperança e usam esse talento para seu próprio benefício, o que levou Junko a pegar o talento que tanto amava e usá-lo para o mal, o que a mostra sob uma luz mais compreensível. Também é mostrado que sob seu estado amnésico, Junko não demonstra sede de desespero ou ódio particularmente forte ao tédio, o que implica que seu caso constante de esquecimento a poupou de abraçar o desespero novamente. No entanto, o retorno de suas memórias a reverteu aos seus antigos hábitos. Como a mente líder do desespero supremo, Junko demonstrou ser altamente inteligente e astuta, um tanto impulsiva, extremamente manipuladora, violenta e cruel sem remorso. Ela era uma pessoa altamente tóxica, sendo física e mentalmente abusiva com todos ao seu redor. Ela manipulava as pessoas para que se apaixonassem perdidamente por ela e usava suas fraquezas, seu desespero, contra elas. Coisas como esperança, paz e felicidade a enojavam, mas às vezes ela dava esperança aos outros, apenas para transformá-la em desespero maior depois. Ela frequentemente manipulava as pessoas para que fizessem coisas ruins em vez de fazê-las ela mesma, e então tinha o hábito de culpar essas pessoas manipuladas e alegar que não era culpa dela, como parte de provar seu ponto de vista de que o desespero existe em todos e que a esperança naturalmente perderá para esse desespero. Embora seja muito habilidosa, Junko também pode mentir e trapacear para atingir seus próprios objetivos, mesmo que isso seja hipócrita e vá contra suas crenças. Quanto mais eles andavam pelo corredor do prédio subindo as escadas, Mukuro revelou uma porta que dava para o quarto de Junko quando Jason entrou. Dentro da sala foi revelada a pessoa em questão, ninguém menos que a desesperada Junko Enoshima. Junko pulou do seu quarto enquanto abraçava Jason, expressando clara alegria no rosto. Viva, finalmente vou conhecê-lo, senhor desconhecido, esperança suprema. Vendo isso, Junko tenta a sorte para matar Jason, mas ele simplesmente agarra pelo pulso enquanto Jason pergunta a Mukuro em um tom inexpressivo. Ela é sempre assim? Mukuro respondeu com um aceno de cabeça enquanto Jason empurra Junko para o chão e coloca sua mão de metal em sua cabeça enquanto fala. Ótimo! Estou lidando com um homem-criança com o cérebro de Einstein ou algum outro professor inteligente por aí. Ótimo, ok, vamos acabar com isso. De pé em uma ponta enquanto Jason solta Mukuro com surpresa sobre ela enquanto Jason começa a falar com Junko. Ok então senhorita Junko Enoshima, o desespero supremo? Qual é o sentido? Você sabe todo esse ato de desespero. Junko se levanta orgulhosa enquanto começa a falar sobre seu caminho traçado para Jason com um estilo otimista. Ignorando isso, senhor Jason, eu tenho uma oferta para você. Já que você se tornou o talento máximo para a humanidade e essa merda, que tal eu te ajudar com a imprevisibilidade do desespero? Então nós podemos. Foi quando Jason interrompeu essa linha de pensamento enquanto falava. Vou ter que parar você aí mesmo. Por que diabos eu iria me juntar a você? Junko sorri com isso enquanto responde tentando mostrar as semelhanças dos dois de uma maneira confiante. Isso é tão simples que é porque gostamos de desespero. Quero dizer, você praticamente destruiu a reputação da Academia Pico da Esperança e indiretamente matou o comitê de direção com sua façanha. Assim como conheceu minha irmã mais velha porca nojenta. Isso deve ser o destino. Jason, por sua vez, apenas fala sem expressão para ela, não realmente cativado por seus encantos ou seu acordo para esse jeito. Não. Foi apenas uma coincidência acontecendo uma após a outra por acaso da minha sorte. Quanto à Academia Pico da Esperança, eu só queria que eles sentissem justiça e esse acobertamento de jeito nenhum vou deixá-los escapar impunes. Mesmo que isso significasse destruir sua reputação. Embora eu nunca tenha pretendido que outro além do comitê diretor morresse, a culpa foi minha. Sorrindo para isso, Junko grita de alegria, mas Jason coloca o pé no chão rapidamente enquanto fala com ela. Olha aqui, Junko. Eu vim aqui com a intenção de praticamente te parar sem te matar, já que eu quebraria minha promessa para aquelas crianças que parecem ter uma opinião alta sobre você. Você sabe aquele com o exército de robôs ursos prontos? Ao ouvir isso, Junko pondera antes da menção de robôs, pois ela imediatamente se lembra de Monaka, mas não do resto, enquanto ela balança a cabeça. Ah, sim. Eu cuidei daqueles pirralhos e ignorei as ligações de Monaka-chan para me fazer sentir desespero extra a cada ligação. Suspirando, Jason decide abordar diretamente sua resposta com Junko. Ok, então como eu disse a Mukuro antes, eu ia ter uma conversa com você. Mas eu já sabia que isso era impossível desde o começo.
Junko concorda com isso enquanto responde a Jason com um sorriso louco e cheio de dentes no rosto. Mas me diga uma coisa, Esperança Suprema, eu já sabia os resultados disso. Você não se sente entediado demais em saber de tudo. Quero dizer, você tem todo o talento, como todo mundo tem, não faz com que pareça nada além de desespero saber de tudo. O desespero é o grande desconhecido que você conhece. No entanto, ao contrário da resposta que ela esperava, Jason respondeu com uma risada, sem saber para onde ela estava indo, enquanto zombava do desespero. Haha. Sim, eu admito que há momentos em que até eu me sinto entediado sabendo o que vai acontecer, mas, novamente, eu realmente apreciaria se você tentasse. Continuando sua frase, ele olhou para Junko enquanto sorria dentro de sua armadura enquanto falava positivamente, para o desgosto de Junko enquanto falava. Sim, eu me sinto entediado em saber dos eventos, mas é isso que me faz aproveitar, sabe? Para fazer memórias de tudo que ocorreu e mantê-lo no coração. Mas para você é apenas uma porcaria piegas que você não quer, enquanto eu quero uma sensação de aventura como você vai querer. Quanto mais Jason falava, mais Junko parecia ficar enojada ao ouvir isso, enquanto Mukuro parecia interessada nas palavras que ele falava, enquanto ela pensava mais seriamente no que queria fazer. Perto do fim de seu discurso, ele deu uma alfinetada nas crenças de desespero de Junko, querendo que isso fosse desconhecido, enquanto ele contradiz suas ações com um tom entediado. Você sabe que isso deve ser notado, mesmo que você afirme que o desespero é o grande desconhecido no final. A estrada do desespero foi exatamente do jeito que você planejou, certo? Exceto pelo fato de que eu sou um obstáculo no seu passo. Assim, a armadura de Jason emitiu uma luz que fez com que as duas garotas na sala parassem em um estado em que não respondiam à luz de flashback, pois ela manipulava suas memórias. Jason fez questão de mudar um pouco as memórias deles para alterar o curso do mundo, assim como o destino das irmãs do desespero, já que ele não pode continuar vindo aqui o tempo todo para observar alguns adolescentes psicopatas, pois ele quer explorar o que os mundos têm a oferecer. Então, ele fez questão de alterar o passado deles, mantendo seus talentos, mas também mudando o passado deles graças à sua luz de flashback. Como aconteceu com as pessoas em Danganronpa V3, aconteceu com eles quando ambos desmaiaram. Com a sensação de dever cumprido, Jason começou a sair da área enquanto limpava a bagunça dos cadáveres. Depois disso, ele deixou a área enquanto falava consigo mesmo enquanto voltava ao seu traje normal, não querendo chamar atenção. Pelo menos isso fará com que as crianças não queiram me matar com seus meshes por não ter matado Junko. Espero que ela mude, mas com a quantidade de memória apagada, bem como sua nova pessoa, não seria tanto problema. Agora é uma questão de deletar e mudar toda a sua pessoa fashionista para lidar com. Espero que o vídeo Esperança seja o suficiente. As coisas que faço pelo bom sofrimento das crianças. Assim que ele se afasta deles, ele ri da cena enquanto fala consigo mesmo, hehehe. Mas novamente Junko não tem mais seu talento ou quem ela é para ser uma ameaça. É uma solução permanente para ela, assim como para Mukuro. Espero que ela possa viver de acordo com o que é ser uma boa irmã. Com isso ele começou a tocar em sua pulseira enquanto começava a fazer as pessoas esquecerem Junko Enoshima. Poucos dias depois, Jason foi visto em um fliperama perto de seu quarto de hotel e sorriu ao ver Chiaki e seus amigos chegando. Sorrindo, Jason sorriu ao ver isso enquanto perguntava a Chiaki em um tom confiante. Bem, se Chiaki não está pronto para outra rodada? Chiaki infla as bochechas enquanto os outros supremos ficam perplexos com a cena enquanto ela fala em um tom desafiador. Não se preocupe com isso, Blank. Eu vou derrotar você pela honra das minhas habilidades como garota gamer. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Jason enquanto ele avançava no estilo Chiaki Jojo enquanto falava com ela. Oh, você é uma protagonista não shonen. Ousa se aproximar do poderoso Blank em uma batalha de jogo? É melhor estar preparada para perder, jovem heroína. Com isso, a partida do século aconteceu, mas fora isso, Jason passou seu tempo em paz no mundo de Danganronpa até que chegou a hora de sua nova aventura começar. Capítulo 15. Ponto de vista de Jason. Atualmente, estou em um quarto de apartamento no mundo Danganronpa enquanto vejo a tela na minha frente me mostrando um novo mundo para eu entrar a partir do sistema de viajantes. Um novo mundo foi adicionado após seu período de 1 ano. Será fim do fim. Será fim do fim, hein? Parece muito interessante, considerando tudo o que preciso estudar para esse mundo, mas o mais importante é que essas armas estão disponíveis. Enquanto eu estava no meu quarto, comecei a sair para o meu antigo mundo com tudo que eu tinha comigo, já que não veria esse mundo por um tempo. Realmente criei algumas memórias memoráveis aqui com as pessoas que conheci, especialmente aqueles pirralhos, eles eram um pé no saco. Mas eram aqueles cuja companhia eu pessoalmente gostava mais. Acho que sentirei mais falta principalmente de jogar com Chiaki e todos os seus amigos em jogos de fliperama. Conhecer esses personagens de videogame na vida real é certamente diferente do que se esperaria no mundo real, mas para eles este é o mundo real. Hehe. Pelo menos será uma experiência interessante e meu sangue está fervendo por mais emoção, e mal posso esperar para fazer isso com tudo. Espero que o próximo que eu for seja muito mais divertido, mas considerando a natureza sombria da sociedade, duvido que eu consiga fazer tanto assim. Com isso, deixei o mundo Danganronpa, mas não antes de configurar uma mensagem de vídeo para eles ouvirem de mim. Pelo menos não quero ser um babaca desconsiderado com eles, apenas com as pessoas que realmente fizeram uma conexão comigo. Pressionando o botão de enviar na tela do meu holograma, procedi para deixar este mundo do meu sistema viajante enquanto falava comigo mesmo. Isso foi uma verdadeira explosão, mas o próximo mundo está bem diante dos meus olhos. Preciso estudar o máximo que puder sobre o que preciso, bem como estar melhor preparado para os próximos desafios que enfrento. Com isso eu desapareci do mundo Danganronpa. Mais tarde, eu estava de volta em casa novamente, pois vi que tudo estava exatamente como estava, então suspirei aliviado. Suspiro. Agora esse é um mundo que eu perdi, então é hora de reprimir alguns materiais informativos.
Ok, agora que estou em casa, é hora de começar a reunir informações sobre Serafim do Fim na internet. Como ordenei a minha inteligência artificial enquanto ia até a geladeira. Ok, alter ego, pesquise na internet e localize qualquer material de origem sobre Serafim do Fim, entendeu? Foi quando ouvi uma resposta do meu alter ego falando em tom robótico. Afirmativo, Sr. Jason, isso será feito em breve. Agora que terminei de dar ordens ao alter ego sobre o que fazer, preciso prosseguir para limpar minha antiga casa e começar a procurar por qualquer coisa que eu possa, além de ler o mangá My Hero Academia. Ponto de vista terceira pessoa. Nos dias seguintes, Jason passou seu tempo pesquisando sobre o Serafim do Fim e limpando sua antiga casa que ficava sob sua propriedade. Ovarino Serafim, também conhecido como Serafim of the End ou Serafim do Fim, Reinado Vampiro, é uma série ambientada em um mundo onde um vírus mortal exterminou a maior parte da humanidade, permitindo que os vampiros escravizassem o resto da raça humana. Conta a história de um garoto órfão chamado Yuichiro Yakuya que tenta livrar o mundo dos vampiros juntando-se ao exército demoníaco imperial japonês. Anos atrás, um vírus letal se espalhou pelo mundo, exterminando a maior parte da humanidade e permitindo que os vampiros escravizassem o restante da raça humana. Pelos próximos 4 anos, Yuichiro Yakuya e seus companheiros órfãos no orfanato Yakuya são tratados como gado, sendo autorizados a viver apenas pelo seu sangue. Desesperados por liberdade, Yuichiro e sua melhor amiga Micaela bolam um plano para escapar com sua família para o mundo exterior, esperançosamente livres dos vampiros, mas suas tentativas acabam em tragédia. Sendo o único a sobreviver, Yuichiro se junta ao exército demoníaco imperial japonês, a única esperança do Japão contra os vampiros, para se vingar dos vampiros que mataram sua família. No entanto, Jason não se importava muito com o enredo, mas mais com as armas que eles impunham, pois ele estava interessado nelas. Interessante. Por mais que o enredo seja realmente bagunçado, não preciso me preocupar muito em causar tantos problemas, desde que seja do lado dos inimigos. Mas esses engrenagem amaldiçoada são mais interessantes para mim? Engrenagem amaldiçoada é criado invocando demônios diretamente e selando-os diretamente em itens sagrados usando uma maldição demoníaca para que possam servir ao portador. Os itens usados para selar demônios são quase exclusivamente armas, espadas, machados e até arcos. As armas precisam ser consagradas e purificadas, um processo que leva anos antes que um demônio possa ser preso lá dentro. Essas armas são tão poderosas que revolucionaram o mundo e forçaram a magia tradicional a cair em desuso. Pode aumentar a habilidade padrão de uma pessoa normal em 7 vezes. A classificação mais alta de equipamentos amaldiçoados é a série Demônio Negro, e qualquer um que tenha um deles é capaz de matar vários vampiros armados com armas de segunda classe. Com uma classificação mais baixa de séries de equipamentos amaldiçoados, o portador pode ter uma partida ainda mais equilibrada contra um vampiro armado com uma arma de segunda classe. Equipamentos amaldiçoados produzidos em massa, que o Yuichiro Yakuya usa no capítulo 2 de Reinado Vampiro, são uma forma muito mais fraca de equipamento amaldiçoado, geralmente uma arma de classe Yaksha ou Mil. Elas podem aumentar a força de um humano comum em 3 a 4 vezes. 7 humanos com essas armas devem ser capazes de matar um vampiro desarmado, mas uma unidade inteira deles teria dificuldade contra até mesmo um vampiro com uma arma de segunda classe. Essas armas ainda podem ser quebradas por armas mais fortes. Mas o que chamou a atenção de Jason foi o fato de que seus olhos estavam no termo, demônios negros, os supostamente mais fortes entre os demais demônios, já que são de primeira ordem. As engrenagens amaldiçoadas mais fortes porque contêm demônios de primeira categoria. Existem pouquíssimas pessoas capazes de empunhar uma arma demônio negro, e qualquer um capaz de fazer isso já foi experimentado anteriormente. Qualquer um que tenha essa classificação de arma pode facilmente matar vários vampiros armados com armas de segunda classe. A taxa de mortalidade daqueles que desafiam os demônios negros é extremamente alta em comparação com outras armas demoníacas. Apenas aqueles com forte força de vontade e resolução são capazes de desafiá-los. Os usuários devem passar por operações para alterar significativamente suas mentes e corpos. Eles também devem entender a maldição do demônio, ter uma forte habilidade de controlar magia e ter a disposição correta para controlar um demônio. Mesmo assim, a taxa de sucesso é menor que 20% nas light novels de catástrofe. Guren chama a atenção de Kureto Iraji quando ele faz 3 adolescentes empunharem demônios negros com sucesso no mangá. Jason continuou lendo sua pesquisa sobre os demônios, especificamente sobre o que acontecia quando uma pessoa conseguia obter seu poder. Assim que ele ou ela coloca a mão na arma, o humano entra em transe. O soldado e o demônio batalham dentro da mente da pessoa, e o demônio usará memórias dolorosas contra seu hospedeiro. Uma vez que o humano convence o demônio a lhe dar poder, o demônio faz um contrato. Demônios se alimentam do desejo, mas são enfraquecidos pelo amor. O humano deve ter cuidado para ter bastante desejo, para ser capaz de controlá-lo também para que o demônio não tome conta. A única razão pela qual os demônios formam esse contrato em primeiro lugar é para ter uma oportunidade de roubar o corpo de seu hospedeiro. Em troca, os demônios permitem que seus hospedeiros tenham seu imenso poder. Um anfitrião que é fraco em força de vontade será superado, e um anfitrião sem equilíbrio também perderá o controle. Isso é mais propenso a acontecer durante cerimônias ou treinamento avançado. Um demônio que possui seu hospedeiro transforma o hospedeiro em algo chamado demônio devorador de homens. Esse demônio controla o corpo do humano e tenta eliminar humanos próximos que podem lhe causar problemas. Depois que um demônio se torna cúmplice de um humano, ele continuará tentando possuí-lo, envolvendo o portador em uma batalha de pesadelo sempre que ele ou ela dormir. Mas isso não acabou de forma alguma. Quando a pessoa toca em engrenagem amaldiçoada, ela tem grandes chances de se tornar um Namanari, que são humanos que têm 2 personalidades em seus corpos e que estão a um passo de se tornarem demônios completos.
Mas o que chamou a atenção de Jason foram os efeitos colaterais da transformação de humanos em demônios. Depois que um humano entra em contato com o demônio, ele tentará possuir o corpo do hospedeiro e, se tiver sucesso, o demônio começará a fundir sua personalidade com a do hospedeiro. Isso forma o ser conhecido como Namanari. A personalidade humana original está presente, mas assume as características do demônio, tornando-se cheia de desejos obscuros. No início, essa personalidade fundida é cheia de desejos primordiais como luxúria, destruição e violência. Depois disso, os desejos se tornam mais complexos e matizados, e começam a afetar o pensamento da pessoa. Eventualmente, as pessoas infectadas podem se tornar um demônio completamente novo. Vendo isso, seu coração batia forte de excitação enquanto ele pensava em uma maneira de obter seus poderes, enquanto falava consigo mesmo. Interessante. Isso significa que será uma batalha de mentes. Se for esse o caso, que sorte a minha. Sentado em frente ao seu laptop avançado que ele modificou no mundo Danganronpa, ele gira em sua cadeira giratória enquanto fala alto para si mesmo em um tom curioso. Será que eu posso de alguma forma prender os demônios dentro da minha mente com meu programa NeoWorld? Quer dizer, se eu puder conectá-lo à minha cabeça, eu posso basicamente prender o demônio dentro de um mundo cibernético sobre o qual eles não têm controle. Levantando-se de sua cadeira giratória, ele começou a se mover para frente em seu quarto enquanto começava a pensar em possibilidades de obter seu poder. Sim, isso deveria ser possível em teoria. Já que os demônios podem entrar em contato com minha mente, não é muito difícil que eles também possam estar lá dentro. Quer dizer, eu posso basicamente forçá-los a me dar seu poder através do programa Novo Mundo. Quer dizer, Junko conseguiu fazer isso no jogo Danganronpa 2 usando sua inteligência artificial. Pensando nisso mais uma vez, Jason para enquanto estava de pé enquanto pondera a ideia do poder demoníaco enquanto falava consigo mesmo. Quero dizer, uma vez que o demônio está dentro da minha mente, eu posso basicamente forçá-lo a entrar no programa do Novo Mundo. A partir daí eu posso basicamente controlar o campo de jogo. Mas como eu os forço a sair de seus? Como se estivesse pensando em um método, foi quando um pensamento ocorreu a Jason, enquanto ele se perguntava se era tão simples assim. Eu me pergunto se posso infectar os demônios com um vírus de código no programa do Novo Mundo para invasores dentro da minha mente. Ou possivelmente matá-los no programa do Novo Mundo e forçar sua existência como mortos, enquanto eu implanto um código neles, pois eles são mortos. Eles não vão lutar e agir mais como uma inteligência artificial, mas isso traz muitos riscos. Permanecendo em silêncio na cena, Jason olhou para suas opções enquanto franzia o rosto enquanto lia o último capítulo do mangá My Hero Academia enquanto falava. Foda-se esse mundo, seu jogo transformando sua academia em um anime de mechas e com a segurança lá. Até eu duvido que consiga muitas peculiaridades antes de ser pego. Mesmo assim, eu enfrentaria heróis superpoderosos enquanto tivesse minha armadura, embora tenha um limite de tempo para usá-la. Enquanto lamentava sua casa na sala de estar, Jason suspirou enquanto voltava a trabalhar em sua armadura modelo primária enquanto falava consigo mesmo. Se eu vou entrar no mundo do Serafim do Fim primeiro, então estou me preparando para alguns raios UV na armadura. De jeito nenhum vou sair despreparado contra alguns vampiros. Para decidir para qual mundo ele iria em seguida, Jason decidiu ir atrás de My Hero Academia para obter os possíveis Power UPS naquele mundo com sua armadura totalmente equipada. Desde o apocalipse em 2012, um vírus criado pelo homem, trazido pelo Serafim do Fim, foi lançado no mundo. Matou a maioria dos humanos com mais de 13 anos e reduziu a população mundial em 90%. Alguns humanos com mais de 13 anos sobreviveram à epidemia graças a uma vacina que foi desenvolvida usando técnicas de maldição modificadas. Com corpo modificado ou não, ele não vai correr o risco de ir até lá até que tenha algo contra o vírus, então até lá isso está em espera. Capítulo 16. Ponto de vista de Jason. Depois de pesquisar um pouco online, certifiquei-me de pesar os prós e os contras de entrar em My Hero Academia. Serafim do Fim está fora de questão, principalmente porque eu morri só de estar naquele mundo por causa de magia estúpida ou besteira de vírus científico. E a menos que eu me sinta incrivelmente sortudo, não quero morrer naquele mundo só por entrar nele, a menos que eu tenha algum bom equipamento em mãos para lidar com isso. Mas francamente eu só tenho minha armadura modelo Prime com algumas modificações e minha força sobre-humana normal, mas fora isso foi só isso. Além disso, mesmo que eu esteja em uma desvantagem incrível contra a tecnologia na área de My Hero Academia, isso não significa que o que eu posso e tenho que fazer não seja completamente inútil. Quero dizer, tenho vídeo esperança do meu lado. Embora isso só funcione principalmente em alvos humanos, não tenho ideia de como isso afetaria os outros a longo prazo. Pelo menos sei que pode funcionar em humanos, o que é mais do que suficiente para mim. Droga! Olhando para meu laptop e alguns papéis que imprimi do Wiki, só consegui dizer a mim mesmo em voz alta em clara frustração. Droga! Mas pelo menos neste mundo, obter uma peculiaridade não está exatamente fora de questão para um cara como eu. Quer dizer, Tomura obteve outra peculiaridade por meio de cirurgia e Nine também. Sim, tenho que lembrar que é possível ter uma individualidade naquele mundo, mas os perigos de My Hero Academia não são melhores. Considerando que o mundo gira em torno do combate ao crime com superpoderes ou com o punho não sendo útil, sabe? Quero dizer, uma arma ali é tão eficaz contra uma pessoa normal naquele mundo, exceto contra mutantes ou pessoas com habilidades físicas aprimoradas, mas, caso contrário, elas podem ser nocauteadas. Embora eu ache que meus repulsores blaster sejam suficientes para resolver o problema contra bandidos comuns ou apenas minha força, serei colocado em pé de igualdade com todos lá, então é melhor ter cuidado, senão. Mas então surgiu outro problema com esse mundo, eu não conseguiria viver livremente com sucesso, por assim dizer.
porque não tenho uma identidade naquele mundo e basear minha vida em fanfics também não é exatamente o ideal. Isso e My Hero Academia também é um mundo mais avançado que o meu, com seus robôs, e pode ser mais fácil me localizar do que eu esperava, mesmo com meu intelecto. Acho que não consigo me igualar bem ao cérebro de Nezu. Há também a Comissão Heroica de Segurança Pública a ser considerada. Eu realmente não sei o quão corruptos eles realmente são, apesar de treinarem crianças soldados para fazerem o que eles querem, como Lady Nagan, e quando ela os questionou, ela foi presa, mas não antes de matar seu chefe. Talvez seja melhor sair daquele lugar por enquanto, a menos que eu tenha que lutar com ele se for preciso. Além disso, tenho que estar ciente de que as facções daquele mundo são completamente boas e más, porque claramente naquele mundo não há área cinzenta. Um bom exemplo disso seria Toga e Miko, por causa da sociedade atual. Ela foi rotulada como uma criança demônio, já que seus pais não a apoiaram totalmente ou realmente a ajudaram. Quero dizer, a maioria dos vilões que se juntaram à Liga dos Vilões são um bando de pessoas abandonadas por causa de heróis e vilões que os rotulam pelo que são. Depois, há o Exército de Libertação Meta que também devo considerar, pois eles querem ter livre uso de seus poderes, mas isso também significa uma receita para o desastre, porque poderia seguir o exemplo da história da web novel em comum. Sim, eu realmente não quero que isso aconteça, mas eles não estão exatamente errados ao dizer que usar superpoderes é um crime, mas não se torne um terrorista para fazer isso. Mas os prós para eles seriam um ótimo lugar para treinar uma peculiaridade sem que ninguém os visse, já que seu líder possui cerca de 1.100 pessoas para seguir suas necessidades de líder. No entanto, isso é simplesmente supor que é esse número ou mais que meus fatos estão errados sobre o mundo de My Hero Academia, afinal, nem eu sei exatamente as coisas que acontecem naquele mundo. Hehe. Aposto que seria um bom romance ou fanfic se o MC tivesse o poder de One for All ou All for One naquele mundo para ver como ele reagiria em incomum. Por enquanto, já dei uma olhada na lista de artigos do meu livro sobre os personagens no site sobre os personagens para pesquisas futuras. Já que sei o básico, o próximo plano é descobrir o que fazer em seguida? Tenho as informações e todos os recursos necessários. Agora preciso encontrar uma maneira de obter uma peculiaridade e também sei como. All for One é a chave e o grande Dr. Kyūdai Garaki será meu caminho para conseguir a peculiaridade do vilão principal. Enquanto a Frente de Libertação Paranormal se prepara para quando chegar a hora de atacar, Kyūdai se prepara para realizar uma operação em Tomura para transferir All for One para ele. Dado que ele já é muito poderoso, Kyūdai pergunta a Tomura por que ele quer ainda mais poder. Tomura dá duas razões. Primeiro, porque ele havia prometido a ele mais poder se ele cumprisse seus requisitos. Segundo, porque ele quer usar tudo que ele tem à disposição para obliterar os resíduos que All Might deixou para trás. Kyūdai gosta das proclamações de Tomura e explica a situação. Graças à operação que ele realizará, ele obterá um corpo adequado para controlar um poder muito maior que o do All for One, a ponto de poder até mesmo obter o One for All. No entanto, Kyūdai também assegura a Tomura que o processo médico durará 4 meses, e ele suportará 4 meses de agonia infernal. Com a situação esclarecida, Kyūdai começa a operar em Tomura. Então isso significa que a All for One já tem uma cópia de sua individualidade em uso, já que ele já está preso no Tártaro. Mas o médico já tem o sangue para a individualidade, o que significa que em algum momento o médico já terá a individualidade apenas esperando. Mas o principal problema com isso é porque foi depois do incidente Camino que All for One duplicou sua individualidade, mas felizmente para mim, alguns dias antes do incidente Camino, All for One teve sua individualidade duplicada, mantendo a versão copiada para si enquanto a original foi preservada até ser finalmente transferida para Tomura. No entanto, isso me deixa em uma situação difícil, pois preciso da ajuda do Neito para obter uma cópia do One for All, pois a segurança para os alunos seria ainda maior. Claro, eu também iria atrás de One for All, pois precisarei fazer com que Neito use sua individualidade para me dar One for All, embora eu possa obter a original. Eu posso basicamente fortalecê-la com clones entregando o poder acumulado de seu One for All, graças à individualidade duplicar, que é poderoso pra caramba. Mas com minha armadura modelo Prime do Homem de Ferro, isso seria realmente forte. No entanto, o momento não é o ideal para mim no momento, além disso. Eu pessoalmente não quero que All for One saiba que sua individualidade duplicada foi removida imediatamente. Não há necessidade de um vilão sedento por poder atrás de mim. Então fiquei com a opção 9 para obter a peculiaridade, All for One, embora uma de baixo poder seria ótima. Aposto que posso simplesmente copiar da amostra de sangue original de All for One do documento quando tiver a peculiaridade copiar, suspirar. A questão principal na qual devo focar é o que acontece quando finalmente conheço o personagem. Não tenho dúvidas de que ele é mais forte do que eu em termos de experiência, mas não tenho certeza se minha força física é suficiente. Colocando minha mão sobre a cabeça. Fecho meu laptop enquanto começo a transferir todo o dinheiro do comitê diretor que roubei do mundo Danganronpa para minha pulseira como forma de pagar naquele mundo, além de preparar uma identidade falsa para entrar no mundo de My Hero Academia. Tenho que estar pronto para o inevitável acontecer, então é melhor estar preparado para o pior e esperar pelo melhor. Ok, depois de deixar tudo pronto, preparei alguns materiais. Felizmente, não preciso levar minhas armas, pois minha armadura modelo Prime pode literalmente fabricar minhas armas na hora. Graças a Deus por sua finalidade multiferramenta. Certifiquei-me de pegar uma mala, pois eu precisava obter amostras de cabelo das peculiaridades das pessoas no futuro, e com minha armadura, coletar qualquer usuário de peculiaridade seria muito mais fácil para mim, mas por enquanto eu só me contentei em obter algumas peculiaridades, não todas, porque isso seria uma grande perda de tempo treinando todas as habilidades em vez de treinar apenas uma. Decidi adquirir a versão rebaixada do All for One para minha segurança, só para não irritar o grandalhão.
Com isso, levei algumas roupas na mochila enquanto me preparo para a próxima viagem da minha vida. Não importa o que eu faça, roubar peculiaridades me daria pelo menos um limite de 8 para usar, mas para meu objetivo, uma vez que eu tenha e copiar, e one for all, não importaria no final. Da forma como atuo naquele mundo foi melhor, pois agi como vilão vigilante durante minha estadia lá. Não importa o que eu faça, estou fadado a atrair o tipo errado de pessoa. Mesmo que eu fosse um justiceiro por muito tempo, seria questão de tempo até que a sociedade me rotulasse como um criminoso, um vilão que precisa ser esmagado. Para isso, vou precisar de algumas peculiaridades que sejam boas o suficiente e úteis para mim a longo prazo, no futuro próximo. Então é melhor me preparar para o que preciso. My Hero Academia tem um problema de vilões aparecendo em diferentes cantos do mundo ou em todos os lugares. Então a era All for One que dura um tempo antes que a paz seja alcançada. Lembrar da minha viagem ao mundo de Danganronpa me ensinou que preciso ter cuidado com minhas ações, porque até mesmo a menor ou maior mudança pode mudar o curso do desenvolvimento da trama. E quando isso acontecer, meu conhecimento se tornará inútil logo depois e isso é algo que eu não quero que aconteça. Com isso, abro a tela do meu sistema para ir para meu próximo destino e espero pelo melhor enquanto me preparo para sair, revelando que estou com minha armadura, já em modo furtivo. Antes de digitar qualquer coisa, eu queria testar uma teoria de quão preciso meu sistema é em viajar para outra área com alguns itens importantes relacionados por perto. Vamos ver. Viagem, My Hero Academia. Destino, o laboratório secreto do Dr. Kyūdai Garaki com amostras de peculiaridades que também contém os fatores de peculiaridade das peculiaridades, overclock e voo enquanto o médico está ausente. Tempo, 2 anos antes do início do cânone principal. Com isso, desapareci rapidamente em um laboratório secreto que tinha cápsulas em todos os lugares onde os olhos podiam ver. O local de trabalho do Dr. Kyūdai Garaki é tão maligno quanto qualquer outro que já vi nas adaptações de mangá e anime, isso é certo, mas felizmente para mim, ele não está aqui para me impedir de fazer o que planejei. Comecei a procurar pela área enquanto ia para a sala que tinha frascos de sangue de diferentes pessoas aqui enquanto eu comandava Alter Ego. Alter Ego, baixe tudo da pesquisa dos médicos e adicione ao nosso banco de dados pessoal. Também me dê detalhes de onde encontrar a versão rebaixada da peculiaridade, All for One. Assim que pensei nisso, a armadura respondeu, e um pedaço dela voou em busca da área, escaneando tudo que estava por perto e entrando no computador deste laboratório. Enquanto o Alter Ego respondia, tudo bem, senhor, vai levar algum tempo, por favor, seja paciente. Ok, eu esperava isso, mas de qualquer forma, tudo bem para o trabalho do Alter Ego. Embora eu tenha que admitir que o médico tem uma coleção enorme de sangue de pessoas aqui que são rotuladas, mas nenhuma delas tinha os fatores peculiares para as peculiaridades, voo e overclock, embora estivessem aqui em partes do corpo em cápsulas. Eu tenho que me perguntar como a All for One conseguiu isso, mas novamente nos capítulos atuais, parece-me que ele esteve ao redor do mundo, onde quer que estivesse, manipulando todos os vilões dos estados com seus favores apenas para dominar o Japão. Um momento e um planejamento assustadores que tenho que admitir, trabalharam a seu favor. Assim que eu estava procurando pela peculiaridade, ouvi Alter Ego me responder com uma voz robótica. Senhor, consegui encontrar a peculiaridade versão rebaixada de All for One, está em um cofre elétrico na sala. Os dados para o trabalho do doutor ainda estão em andamento. Isso parece bom o suficiente para mim agora. Onde está isso? Bingo, encontrei você, minha pequena e preciosa peculiaridade. Observando a sala, encontrei o que eu estava procurando, o cofre elétrico. Ao examiná-lo, coloquei minha mão nele enquanto ativava o recurso de arma de hacking na minha armadura para quebrar. Assim, meu tempo pesquisando sobre a arma de hacking não foi em vão, pois ela me permitiu acessar o frasco de sangue que estava etiquetado como All for One DNA finalizado, dentro do estojo, gratuitamente para retirada. Enquanto eu segurava o frasco de sangue para o DNA All for One, ouvi Alter Ego me responder em um tom informativo, senhor. Terminei de obter a última pesquisa do doutor deste lugar e adicionei seu dinheiro à nossa conta privada. Eu sugiro que você beba o frasco, senhor. Isso permitirá que você tenha acesso à individualidade em um ritmo rápido, mas sentirá dor ao longo do caminho. Por mais que fosse ótimo fazer isso agora, não é o momento certo. É melhor fazer isso quando eu tiver algum espaço, mas até lá, que tal dar uma olhada ao redor? Capítulo 17. Ponto de vista de Jason. Enquanto eu ainda observava a sala, notei uma amostra de frasco de sangue chamada Super Regeneração, com instruções detalhadas para ser usada em um Nomu. Acho que o médico ainda não completou, mas pelo jeito vou precisar disso. Então tenho que agradecer ao bom médico pela peculiaridade, Super Regeneração? Aproveitei a minha chance e peguei os fatores peculiares de voo, um pedaço de músculo do herói, um frasco de sangue de Super Regeneração, um frasco de sangue de All for One, e overclock, pedaços do cérebro dentro que pareciam estar intactos. Bem assustador, essas peculiaridades estão vivas dentro da minha mochila junto com minhas roupas. Lendo tudo que Alter Ego me contou, posso ver como esses fatores peculiares estão vivos, desde que eles usem suas peculiaridades, também conhecidas como mais alfa. O termo mais alfa, também conhecido como fatores de peculiaridade, refere-se aos traços físicos e genéticos coletivos que compõem a peculiaridade de uma pessoa. Isso inclui o poder primário peculiar, assim como todos os mecanismos biológicos que permitem que o dito poder primário funcione corretamente. O termo fator peculiar também pode ser usado para se referir à parte do corpo que utiliza o peculiar. Por exemplo, Katsuki Bakugo pode suar nitroglicerina das palmas das mãos e acendê-la quando quiser, então seu fator individual está nas palmas das mãos.
Essas partes do corpo funcionam da mesma forma, desde que estejam ativas, posso absorver a peculiaridade na minha versão inferior quando tiver tempo para fazê-lo. Não preciso ler mais sobre as informações fornecidas a mim pelo alter ego enquanto começo a fazer meu caminho para escapar deste lugar e se eu apostar minha sorte agora, então minha fuga é. E quando eu estava prestes a sair, minha sorte suprema trabalhou a meu favor quando o médico entrou e com meus pequenos drones, consegui pegar um pedaço de seu cabelo sem que ele percebesse, enquanto me dirigia para a saída o mais silenciosamente possível. Assim que saí pela porta, foi quando a porta atrás de mim foi fechada, o que foi o sinal para eu deixar aquele lugar, com os fatores peculiares também invisíveis comigo dentro da minha mochila enquanto eu saía. Subindo as escadas comecei a ver a luz da entrada revelando ser um prédio de hospital. Acho que consegui evitar o bom e velho médico, mas agora me pergunto como ele reagirá à perda de seus pertences. Não precisa se preocupar, agora tenho tempo para isso mais tarde, pois comecei a sair da área sem alertar ninguém, pois ainda preciso estar em um lugar seguro por enquanto. Embora eu tenha o que preciso, não vou consumir o frasco imediatamente, pois vou precisar da peculiaridade One for All antes de tomar a versão All for One, por causa da maldição de One for All encurtando minha vida útil. Para garantir que eu sairia do hospital, procurei um lugar para ficar pelos próximos meses, pois não pude deixar de admirar a singularidade deste mundo da perspectiva de um estranho. As pessoas aqui são estranhas em geral por causa das formas estranhas ou pelo fato literal de que há pessoas animais entre os que andam por aqui. Por enquanto, preciso de um lugar seguro para ficar, pois vejo que algumas peças da minha armadura já estão partindo em busca de Neito e obtendo uma amostra do cabelo de All Might no processo. Vou precisar do All Might peculiar antes de pegar o frasco da cópia de One for All? Já que não preciso do original, vou me contentar com uma cópia. Não preciso que o fantasma do passado venha me assombrar onde quer que eu vá. Procurando um lugar para me esconder, encontrei um hotel próximo e entrei, escondendo os fatores de individualidade que roubei. Quando entrei no prédio, não sabia a que distância estava do laboratório, mas queria um lugar para ficar durante o ano, para poder aproveitar este mundo. Ao entrar, vi o que presumi ser o proprietário do prédio, que tirou minha pulseira, que já estava fora da armadura, para que eu pudesse ver. Olá, senhora, eu queria saber se você tem um apartamento disponível neste momento? A senhoria então olhou para mim com confusão presente enquanto me respondia em um tom confuso. Ei, garoto, onde estão seus pais? Eles estão com você por acaso, ou você está sozinho? Respondendo a essa situação, decidi ser sincero, pois levei minha pulseira para pagar todas as minhas necessidades a crédito, enquanto falava. Não, senhora, estou sozinho aqui. Sou estrangeiro, na verdade, da América, queria viajar um pouco. Esta é minha primeira parada no Japão, na verdade, posso pagar com crédito pela minha estadia aqui. A proprietária olhou para mim atentamente antes de dar de ombros ao me ver. Ela falou em seu tom habitual. Muito bem, então quantos dias você vai ficar aqui nos prédios de apartamentos de Mustafa? Ao ouvir isso, fiquei bastante surpreso. Estou perto do lugar onde o MC mora agora. Isso é interessante, mas não é da minha conta, embora eu não me importe em fazer amizade com Midoriya Izuku. Suspiro. Estou tão sozinho. Concordando com a cabeça, nós dois começamos a explicar o que eu queria e o que ela queria como pagamento e, felizmente, o processo foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Mas ela estava desconfiada de mim. Acho que é normal duvidar de alguém, mas por enquanto, embora eu tenha um lugar para ficar, as chaves do apartamento localizado no prédio 2 me foram entregues, pois paguei o valor total do quarto com um ano de antecedência. Claramente isso surpreendeu a proprietária, mas ela não questionou, pois consegui o que precisava enquanto me aventurava em busca do prédio de apartamentos. Usando minha armadura, fiz uma varredura rápida da área, já que minha máscara facial estava no modo furtivo enquanto eu procurava pela área para ver quantas pessoas estavam ali. Quando terminei de escanear, finalmente apareci dentro do apartamento, pois o interior parecia ser de um apartamento normal, com uma mesa e cadeiras na área de jantar e um armário onde pratos, xícaras e tigelas são armazenados. Ao entrar no apartamento, estendi os braços e comecei a falar comigo mesmo. Ok, agora que roubei daquele lugar, é hora de resolver minhas coisas. Com isso, comecei a desempacotar tudo que tenho, incluindo minhas roupas que comprei em minha antiga casa e os fatores de individualidade de overclock e voo, bem como o frasco de All for One e em um local seguro com minha armadura cercando-o com algumas peças de minha armadura para mantê-lo seguro e fora de perigo. Uau, agora que isso já foi resolvido, é hora de comer alguma coisa. Com isso, comecei a sair do prédio segurando meus pertences e comecei a andar na frente para ver essa versão do Muzutafu. Saindo das ruas do Japão, observo a singularidade de cada um neste mundo com suas peculiaridades. É simplesmente fascinante ver alguém verdadeiramente único, com um mundo cheio de heróis superpoderosos que seguem cegamente sua justiça. Ainda assim, as ruas certamente estão cheias de pessoas estranhas neste mundo. Eu me pergunto como eles realmente funcionam com heróis. Parece que tenho que estudar a história deles e suas leis neste mundo só para ter certeza do que esperar, porque atualmente não sei absolutamente nada sobre as regras deste mundo. Embora, ao olhar para minha área, eu veja alguns heróis patrulhando a área com suas fantasias, assim como seus ajudantes o seguindo enquanto as pessoas os observam boquiabertas. Eu simplesmente os ignoro casualmente enquanto sigo meu caminho. Não é como se eu fosse parar e ficar olhando boquiaberta para alguns estranhos de meia calça, a menos que sejam garotas. Afinal, coxas grossas salvam vidas. Enquanto andava pela área, comecei a achar a loja que procurava, um supermercado desse lugar, hora de comprar alguma coisa para cozinhar. Com isso vou ao supermercado para pegar o que preciso, comida. Ok, então lá vai mais um ingrediente alimentar dentro do carrinho, e mais um daqueles biscoitos de arroz para mim. Eu me pergunto por que Gar gosta desses biscoitos. Agora é hora de descobrir essa ótima história.
Quando coloquei a caixa de biscoitos de arroz lá dentro, virei à esquina seguinte e vi duas pessoas cercando uma garota enquanto zombavam dela. Ei, Manami, o que uma pervertida como você está fazendo aqui? Então outro tentou ficar no caminho dela enquanto Manami, a pessoa na minha frente, estava tomada pelo desespero. Olá, perseguidor. O que você está fazendo em um lugar como esse? Observando de longe, pude ver que ela estava tremendo de tanto escárnio. Parecia que eu tinha que intervir para ajudá-la, mas ela parecia familiar. Com isso, aproximei-me do grupo para rapidamente repreendê-los enquanto falava com eles. Ei, vocês dois, não acham rude zombar de uma garota? Por que vocês não recuam logo? Acho que esses idiotas me ouviram enquanto olhavam para mim, pois claramente me olhavam com desdém, enquanto Manami parecia surpreso, mas um dos bandidos respondeu. Hein? O que isso tem a ver com você, garoto? Você não deveria estar no ensino fundamental ou médio ou algo assim? O outro bandido fez um gesto ameaçador quando vi seus dedos se transformarem em lâminas literais em sua mão enquanto ele me ameaçava. Cara esperto, hein? O que você é? Algum tipo de cavaleiro de armadura brilhante ou algo assim? Tente dizer isso para... Cansado dessas besteiras desses bandidos, fui em frente e agarrei o lado plano da lâmina dos dedos dele e a quebrei. Enquanto aquele que tentou me ameaçar teve um dos dedos caindo no chão enquanto ele começava a segurar a mão com dor. O outro pareceu surpreso com minha ação enquanto eu respondia com um tom frio. Da próxima vez que você ameaçar a mim ou aquela garota Manami novamente. Da próxima vez eu quebrar todos os seus dedos? Personagens da máfia capiche? Eles apenas acenaram com a cabeça enquanto corriam para longe. Manami olhou para mim com clara surpresa enquanto me questionava sobre minhas ações com um tom confuso. Por quê? Por que você teve que ir tão longe para ajudar um estranho? Você poderia ter ido embora, já que não era da sua conta? Olhando para ela, sorri para ela enquanto respondia a minha resposta, justificando-me por minhas ações. Era para haver uma razão para ajudar alguém tão fofo quanto você? Não, eu apenas senti que o que fiz foi certo. Além disso, aquele cara usou suas peculiaridades em mim. Eu poderia prendê-lo por usar sua peculiaridade como uma arma contra mim e dizer que foi em legítima defesa. Não sei porquê, mas então ela tinha corações nos olhos enquanto me abraçava rapidamente, do nada? Mas então ela se conteve quando vi que seus olhos estavam normais novamente e ela começou a falar com a voz trêmula. Eu sinto muito, vou sair do seu caminho agora. Senhor, eu vou. Foi quando eu a interrompi enquanto falava para acalmá-la do que acredito ser um colapso nervoso em uma voz suave. Não se preocupe, pelo que parece. Parece-me que essa afeição repentina foi resultado da sua peculiaridade, certo? Quero dizer, é a única coisa que faria algum sentido, certo? Não se preocupe, não estou ofendido ou estranho com suas ações, eu entendo completamente. Depois que eu disse isso, ela pareceu olhar para mim com compreensão, mas agora estava prestes a chorar muito. Mas graças às suas ações, agora me lembro de quem é essa pessoa na minha frente. Pois me lembro de uma pessoa que teve esse tipo de problema antes e suas ações provam isso ainda mais junto com seu nome. Manami Aiba, também conhecida no futuro como Labrava. Se ela está aqui agora, isso significa que ela não viu os vídeos do criminoso gentil, mas acho que estou no lugar certo e na hora certa para ajudá-la. Bem, eu preciso de alguns amigos e ela é melhor que Deku no momento. Eu poderia muito bem torná-la minha amiga, você está bem aí. Manami, certo? Não se preocupe, eu não vou julgá-la por suas ações. Que tal conversarmos sobre isso? Eu sou novo por aqui. Você pode me ajudar? Parece que ela se conteve para não chorar enquanto fungava um pouco antes de concordar em vir comigo para ajudá-la a entender. Acho que este é o começo de um relacionamento maravilhoso. Espero, mas pelo menos isso é melhor que Deku, isso é certo. Capítulo 18. Ponto de vista terceira pessoa. Enquanto os dois saíam do mercado, Manami não conseguiu evitar corar ao ver o suposto adolescente que a salvou daqueles bandidos por quem ela se apaixonou ao ver o quão bonito ele era. Mas ela afastou esses pensamentos e emoções, pois não queria repetir o que aconteceu com ela no ensino fundamental, graças à sua peculiaridade e amor, é a individualidade de Manami que lhe permite conceder um aumento de poder à pessoa que ela mais ama, dizendo ao destinatário o quanto ela o ama. A quantidade de poder que seu ente querido recebe aumenta com a intensidade de seu amor. Manami só pode ativar sua individualidade uma vez por dia e o aumento de poder durará apenas por um tempo limitado. Quando Manami era uma menina mais nova, ela professou seu amor a um garoto diferente, dizendo a ele que ela estava completamente apaixonada. Ela parece se apaixonar livremente e quando faz, profundamente no entanto. Ela foi rejeitada e então subjugada para ser provocada e ridicularizada por causa dessa rejeição como uma trepadeira e perseguidora. Sofrido pela rejeição e zombaria, Manami parou de acreditar em qualquer coisa e caiu em um estado depressivo. Ela se tornou uma adolescente reclusa, sem objetivos ou aspirações, grudada no computador o dia todo e até pensando em suicídio. No entanto, mesmo alguém como ela precisa sair para comprar comida, foi quando ela foi ridicularizada, mas foi salva por Jason, que chegou no momento da sorte. Assim, os dois estão saindo da área do supermercado, com Manami tímida, pois já fazia um tempo que conversava com alguém, enquanto ela falava. Então, como é seu nome? Estranho, o nome é Manami Aiba? Olhando para ela em choque, Jason suspira envergonhado enquanto responde à garotinha. Desculpe por não ter me apresentado, não é? O nome é Jason Bourne, é um prazer conhecê-la, Manami, mas por favor, me chame de Jason.
Manami só conseguiu corar com a resposta dele enquanto fazia algumas perguntas a Jason. Ah, ok. Então, Jason, o que exatamente você está fazendo no Japão? Sorrindo, ele respondeu com um sorriso atrevido estampado no rosto enquanto falava. Ah, nada demais, só passear pelo Japão. Eu venho da América, então pensei em viajar pelo Japão para ver como ele é diferente dos bons e velhos Estados Unidos. Ao ouvir isso, Manami ficou realmente surpresa e um pouco impressionada enquanto falava, ficando mais confortável em fazer perguntas a ele. Sério, você fala japonês tão fluentemente que pensei que fosse um nativo daqui. Ambos continuaram andando enquanto continuavam a conversar enquanto Jason timidamente respondia a ela com uma pequena mentira. Sim, eu tenho que pelo menos falar sua língua e estudei muito para entender. Embora eu seja novo por aqui, espero que você não me deixe te incomodando hoje. Manami negou rapidamente enquanto balançava a cabeça enquanto falava com ele. Não, de jeito nenhum. Quero dizer, não é todo dia que alguém me ajuda. Mas por que vir aqui para o Japão afinal? Jason apenas dá de ombros enquanto fala outra mentira para inventar um disfarce. Sinceramente, eu queria ver o herói todo-poderoso aqui pelo menos uma vez na minha estadia no Japão. Quero dizer, aquele cara ficou na América por um tempo, parceiro do Sr. David Shield, então por que não vir aqui passear enquanto estou aqui? Assentindo, ela aceitou a mentira sem muita desconfiança enquanto ambos continuavam seu caminho para o prédio de apartamentos número 2 de Jason. Ao chegarem ao seu destino, Manami tentou ser direta e perguntou a Jason sua idade e número de telefone. Se você não me perguntar, Jason-san, você parece muito jovem para alguém que acredita sozinho e eu estava pensando se você precisa de ajuda para passear no Japão então. Sorrindo para isso, de jeito nenhum Jason perderia um amigo com a negação, então ele levantou sua pulseira enquanto falava com Manami de cima a baixo, enquanto ela mal alcançava sua cintura. Claro, não me importo de ter um guia me mostrando o Japão. Que tal trocarmos números de telefone, se for esse o caso? Ah, também tenho 15 anos, se você estava se perguntando, provavelmente farei 16 este ano. Manami corou quando Jason lhe deu seu número, pois ela ficou surpresa ao saber sua idade, mas balançou a cabeça enquanto lhe entregava seu número. Ok, então este é meu número XXXXXX e espero que você não se importe que eu me encontre na sua casa, certo? Concordando com isso, Jason responde com um gesto feliz enquanto sai para seu apartamento enquanto Manami volta para casa. Mas bem no fundo de sua mente, ela estava corando enquanto pensava consigo mesma em um tom envergonhado. Oh meu Deus, eu tenho o número de um garoto. Embora um pouco jovem para mim, já que tenho 19 anos, mas no Japão, a idade para consentimento é 13, mas ele tem 15, então deve estar tudo bem, certo? Sacudindo-a mais uma vez para clarear seus pensamentos, ela se acalma enquanto controla suas emoções enquanto pensa consigo mesma. Não, Manami Aiba, você tem que acalmar os impulsos de sua individualidade. Eu sei que ele parece bonito e bonito, mas não posso deixá-lo ficar enojado ou assustado comigo. Eu tenho uma chance, uma chance. Manami estava lidando com seus problemas. Jason finalmente chegou ao seu apartamento enquanto começava a cozinhar a comida que comprou no supermercado. Enquanto ele estava ocupado cozinhando, ele deu um comando ao seu alter ego dentro de sua pulseira. Alter ego, quanto tempo vai demorar para encontrar a amostra de cabelo de All Might e a localização de Neito? Ouvindo uma resposta de sua pulseira, ele começou a falar, pois é onde o alter ego reside dentro da armadura. Observe. Eu já encontrei a base pertencente à Torre do Poder onde o suposto All Might reside, mas está atualmente fechada. Neito já foi encontrado graças ao banco de dados de médicos de seus pacientes anteriores. Alguma ação adicional necessária, senhor? Jason não respondeu enquanto pensava por um tempo até que finalmente encontrou a resposta certa para dar ao alter ego. Nesse caso, pegue a amostra de cabelo de All Might ou de um homem conhecido como Toshinori Yaji. Eles são as mesmas pessoas. Certifique-se de ter a oportunidade na hora certa. Não há necessidade de as pessoas suspeitarem. Até você recuperar a amostra de cabelo, espie Neito pelo tempo previsível. O alter ego na pulseira apitou 2 vezes para confirmar as ações de Jason, mas não parou, pois Jason também deu outra ordem em um tom sério. Enquanto você estiver nisso, peço que descubra onde encontrar a base dos Shia Saikai e me dê os planos detalhados do edifício assim que as armaduras de drones o encontrarem. Alter ego respondeu em um tom robótico enquanto falava com Jason enquanto ele cozinhava. Muito bem, senhor. Eu vou ter certeza de encontrar aqueles Shia Saikai como você pediu. Além disso, senhor, as outras peculiaridades que você pediu para encontrar levarão algum tempo para obter as amostras de cabelo. Suspirando, ele só conseguiu concordar com isso enquanto o alter ego ia embora controlando os pequenos drones de armadura enquanto Jason falava consigo mesmo. Suspiro. Pelo menos eu sei que estou começando em algum lugar neste mundo. Agora vem a verdadeira questão de All for One descobrir onde estão suas amostras. Duvido muito que ele vá procurá-las, já que ele pode reabastecer seu sangue, mas foi também por isso que eu não tomei seu poder, pelo menos não agora. Jason não queria desperdiçar o frasco contendo a individualidade, All for One, e pois ele pensou que beberia para ganhar seu poder, o que era apenas uma ilusão. O que aconteceria mesmo que o alter ego confirmasse. Mas se esse fosse o caso, Jason precisaria de tempo para modificar seu corpo e conseguir obter a versão com menos poder da individualidade. Devido à condição de 9 e ao método usado para obter seu poder, Nine doou seu corpo para que o Daigaraki da Liga dos Vilões para experimentação, para que ele pudesse se tornar mais poderoso. Durante o processo, Nine recebeu o DNA de All for One implantado, e como seu corpo era compatível com o fator individualidade deste último,
ele obteve o mesmo poder de roubar individualidades de outras pessoas. No entanto, sua variante era muito mais fraca em comparação ao usuário original, já que Nine só era capaz de roubar outros 8 peculiaridades. E não está claro se ele era capaz de dar peculiaridades a outros. Mas foi então que Jason pensou em outro método de obter a peculiaridade, All for One, sem muito dano a ele ou ao tempo. E esse era o fator peculiar de Neito, copiar? E copiar permite que Neito utilize uma individualidade após entrar em contato com seu respectivo usuário. Neito só precisa tocar em alguns fios de cabelo do alvo para que sua individualidade faça efeito. Após o contato com o alvo ser feito, Neito ganha acesso total à individualidade dele, pelo menos em um nível básico. Não se sabe se Neito também é capaz de copiar outras melhorias que alguém pode conseguir com sua individualidade. Mas o que Jason lembra dessa peculiaridade é que ela tem a possibilidade de copiar várias peculiaridades de uma vez, o que significa que seu corpo será capaz de se adaptar a qualquer tipo de peculiaridade que não seja baseada em mutantes. No entanto, se Jason puder copiar a amostra do frasco de sangue da individualidade, All for One, isso abrirá muitas outras possibilidades. All for One permite que o usuário roube as peculiaridades de outras pessoas e impõe esses poderes roubados como se fossem seus. Também permite que o usuário redistribua as peculiaridades roubados para outra pessoa. O processo de dar e tirar peculiaridades é feito por meio do toque. Uma vítima cuja individualidade foi roubada se torna sem individualidade e perde quaisquer características anormais se os poderes forem do tipo mutante. Curiosamente, mesmo que o usuário possua peculiaridades do tipo mutante, as características subsequentes não se manifestam permanentemente no corpo do usuário, e ele pode invocar as características mutantes quando quiser. Mas ainda mais importante é o fato de que a individualidade, All for One, pode fundir outras individualidades em outra coisa, o que raramente acontece. Uma individualidade concedida por essa habilidade pode se misturar com a individualidade original do destinatário, criando um poder totalmente novo, como mostrado em One for All. No entanto, há muitas fraquezas nessa individualidade, pois, com o tempo, um grande número de individualidades acumuladas no All for One estava se tornando perigoso para o próprio usuário. Embora pareça que All for One pode permitir que o usuário controle com segurança qualquer número de individualidades, há um limite para o quanto o usuário pode controlar sem que isso o afete negativamente, como no Mu. Assim como Kyudai afirmou que se a memória, a quantidade de poder de uma individualidade, exceder o hardware, o corpo do usuário da individualidade, isso causará sérios problemas. Enquanto Jason cozinhava sua comida quase até o fim, ele sorriu enquanto falava consigo mesmo. Mas essas fraquezas só podem acontecer se o fator peculiar do corpo não estiver pronto para isso. Mas com o fator peculiar de copiar, eu deveria ser capaz de me livrar da fraqueza, desde que eu não exagere. Em seguida, assim que ele sorri, ele se transforma em uma carranca enquanto ele fala a verdade de suas palavras. Embora não haja garantia de que funcionaria do jeito que eu imaginei. Depois de tudo isso, outro tipo de poder com o qual estou lidando aqui, então nunca garantia de que o que eu obtiver será correto. Feito isso, seu jantar estava pronto quando ele começou a pegar os pratos de plástico do supermercado enquanto olhava para sua pulseira assistindo animes de seu mundo, pois teve tempo de copiar alguns dos animes relacionados a seu mundo para sua pulseira. Embora ao lado do holograma de sua tela pudesse ser vista uma lista de peculiaridades com caixas de seleção, pois elas listam as poucas peculiaridades que Jason deseja obter neste mundo de My Hero Academia enquanto ele continua comendo. Dando uma olhada na lista em sua caixa de seleção, ele leu cada uma delas em voz alta para que ele ouvisse enquanto falava. Vamos ver na lista que preciso obter. All for One, One for All, Overclock, Voo, Ativação Celular, Compressão, Lavagem Cerebral, Criação, Duplicação, Eletrificação, Previsão, Força Vital, Revisão. Retrocesso, busca, tamanho, super regeneração, portal de dobra e movimento de onda. Olhando para suas escolhas, ele percebe que elas estão um tanto deficientes enquanto fala consigo mesmo em um tom inseguro. Vamos ver que tipo de peculiaridades eu consigo obter disso primeiro. Embora eu não tenha adicionado as peculiaridades do professor, é porque eles vivem ou têm um backup na UA que é por isso que eu os evito por enquanto. Também obter os outros seria difícil, enquanto os outros são simples o suficiente. Suspiro. Vamos torcer para que eu consiga pelo menos metade dessa lista de amostras. No entanto, ele sorri ironicamente, pois havia uma peculiaridade que ele queria desde que o novo capítulo de My Hero Academia foi lançado. Mas, novamente, obter o herói número 1 na América, estrelas e listras, nova ordem, também seria ótimo. Suspiro. Por enquanto, eu deveria apenas tentar obter as peculiaridades conforme necessário no Japão por enquanto. Com isso, chega ao fim o dia em que ele está pela primeira vez no mundo de My Hero Academia, enquanto se prepara para um novo tipo de problema que o espera. Capítulo 19. Ponto de vista terceira pessoa. Na manhã seguinte, no apartamento de Jason e Muzuta Fu, a pessoa questionada trocou de roupa e vestiu suas roupas normais. Pegou seu laptop avançado e pesquisou na web sobre o mundo de My Hero Academia. Ele não se preocupou em hackear o sistema do governo ou as identidades das pessoas cujas peculiaridades ele queria obter a partir de amostras de cabelo ou sangue, pois isso chamaria a atenção dos heróis que suspeitariam dele. Então ele pesquisou a história do mundo de My Hero Academia para se ajustar melhor sobre o que esperar e o que não fazer em uma situação neste mundo. Pesquisando na internet, ele encontrou uma lei sobre o uso de peculiaridades chamada Lei da Constituição do Herói, pois estava interessado no que a lei determinava e disse a si mesmo, interessante, então essas são as leis sobre o uso de peculiaridades, certo? Lei da Constituição do Herói? Com isso ele começou a ler o conteúdo do que diziam os artigos do ato. Constituição do Herói. Artigo 1 Peculiaridades.
Peculiaridades não podem ser usadas publicamente por nenhum herói não licenciado. Individualidades não podem ser usadas para ferir outras pessoas sob nenhuma circunstância sem justa causa e uma licença de herói. As peculiaridades dos heróis devem ser registradas no banco de dados público, pode ser alterado. Peculiaridades podem ser usadas para propósitos de autodefesa quando em perigo ou perigo presente. Semelhante à doutrina do castelo e à doutrina da defesa. Artigo 2. Empresas de apoio. As empresas de suporte devem ser licenciadas pelo governo para criar e manter equipamentos de suporte herói. Os equipamentos dos heróis só podem ser alterados pelas empresas de suporte. Qualquer construção de equipamento de suporte perigoso e não testado será levada para destruição, a menos que seja licenciada. Artigo 3. Indivíduos não licenciados. Aqueles sem licença podem ser considerados estagiários e podem usar suas peculiaridades a critério do indivíduo sob o qual estão estagiando. Os estagiários não podem atuar sem o consentimento do seu mentor. Artigo 4. Trajes. Pequenas alterações podem ser feitas no saber como e enviadas às empresas de suporte descritas no artigo 2. Grandes alterações devem ser feitas diretamente pelas empresas de suporte, pois essa é a especialidade delas. Apenas uma certa porcentagem de pele pode ser exposta para evitar que a imagem dos heróis seja diminuída. Jason continuou lendo que havia mais algumas regras, mas entendeu a essência de como isso começou a mudar o sistema legal deste mundo. Além disso, todo o entendimento das leis de restrição de individualidades afirma que qualquer aspirante a herói profissional passa por educação especial durante sua carreira no ensino médio e recebe licenças que lhe dão a autoridade para usar suas individualidades livremente. Em um esforço para preservar a ordem na sociedade sobre-humana, existem diversas leis e procedimentos em vigor para garantir o uso consciente das individualidades. A exibição pública de individualidades é contra a lei, exceto em casos de legítima defesa, como quando alguém está sob ataque ou impedindo outra pessoa de ser atacada. Durante o ensino fundamental, as crianças recebem aconselhamento individual para aprender a usar seus poderes de forma responsável. Aspirantes a heróis profissionais passam por educação especial durante o ensino médio e recebem licenças que lhes dão autoridade para usar suas individualidades livremente. Lendo isso, Jason franze a testa e percebe uma falha neste sistema enquanto fala em um tom muito desapontado. Embora possa ser verdade que isso manteria a ordem, isso só causa mais problemas. Um bom exemplo disso é Toga, pois ela não conseguia mais segurar seus impulsos e a sociedade a culpa por sua maneira de lidar com sua individualidade. E como essas lições são para ajudar a se suprimir, isso só a levou a reprimir seus impulsos até que ela não conseguisse mais. Balançando a cabeça, Jason percebeu que havia mais do que isso quando começou a ler a página inicial de história sobre peculiaridades, bem como algumas origens delas. Embora a maior parte não esteja clara sobre o porquê de as pessoas terem peculiaridades. Dizem que as peculiaridades são o próximo estágio da evolução na raça humana. É possível, embora rudimentar, diagnosticar uma pessoa como possuidora ou não de uma peculiaridade analisando a presença ou ausência de uma articulação extra no dedo mindinho. Pessoas com apenas uma articulação tendem a desenvolver uma individualidade, enquanto ter duas articulações geralmente indica que a pessoa não tem individualidade. A individualidade de uma pessoa normalmente se manifesta a qualquer momento antes dos 4 anos de idade, às vezes até logo após o nascimento. Peculiaridades são extensões das funções corporais de uma pessoa. Como tal, eles podem ser treinados e desgastados. Quando uma pessoa exercita seus músculos, as fibras musculares são destruídas e novas e mais fortes crescem novamente. Esta mesma regra se aplica a peculiaridades. No entanto, se uma individualidade for usada em excesso, o usuário pode sofrer qualquer uma de uma variedade de desvantagens, dependendo da natureza da individualidade. Essas desvantagens geralmente são doenças simples, como pele seca ou náusea. No entanto, em alguns casos, a desvantagem pode ser muito mais grave. O corpo de um usuário de individualidade tem adaptações naturais para se proteger de qualquer dano que a individualidade possa causar a ele sem essas defesas naturais. No entanto, há casos em que uma individualidade não se adapta ao corpo do usuário e o corpo não consegue lidar com ela. Tais condições podem ser contornadas através do uso de equipamento de suporte. Como algumas pessoas simplesmente têm um corpo que não é adequado para sua individualidade. Embora isso fosse natural para Jason, já que ele leu a versão Wiki, o mundo de My Hero Academia deu uma explicação mais detalhada de como isso poderia ter acontecido. Enquanto lia as leis, ele notou algo estranho nelas e fez questão de relê-las 2 vezes para ver se não estava errado ou algo assim. Assim que ele continua a ler as leis criminais, ele percebe algo estranho sobre como ele finalmente percebe o problema. Espere um segundo aqui. Não há nenhuma lei que diga nada sobre o que um herói sem individualidade faria. Isso está certo? Quero dizer, há algumas para os motivos normais do meu mundo, mas nenhuma lei de herói para um herói sem individualidade? Pesquisando no site várias vezes, ele queria confirmar com algo, mas foi quando chegou a uma conclusão, pois pensou consigo mesmo, se as leis aqui são precisas o suficiente, então, tecnicamente falando, mesmo sem um superpoder, isso significaria que um herói sem peculiaridade seria capaz de escapar de qualquer coisa, desde que houvesse um herói. Uau, fale sobre uma grande falha no sistema mundial de My Hero Academia, fale sobre uma brecha técnica bem ali. Antes que ele pudesse continuar sua jornada de pesquisa, ele recebeu uma ligação de sua pulseira, que abriu uma tela de holograma mostrando Manami vestindo seu uniforme civil. Desculpe pela espera, Jason-san, mas eu vou até sua casa para lhe mostrar o lugar. Tudo bem para você? Fechando seu laptop avançado, Jason sorri enquanto começa a carregá-lo e diz a Manami em um tom confiante. Claro, te encontro na frente do prédio 2.
Espero me divertir muito com você, Manami. Depois de dizer isso, ela corou enquanto desligava o telefone, que ao mesmo tempo fechou a tela do holograma de Jason, enquanto ele ria um pouco. Hahaha. Isso foi fofo, mas eu me pergunto quais lugares ela conhece nessa versão do Japão. Com isso, Jason começou a sair de seu apartamento e começou a se encontrar com Manami. Enquanto isso, na base secreta do laboratório do Dr. Kyūdai Garaki, ele estava furioso enquanto procurava loucamente por amostras dos fatores peculiares, voo e overclock. Quando chegou a hora de perceber que não conseguia encontrá-los, ele ficou frustrado ao extremo enquanto falava com raiva. Droga! Explodir tudo para o inferno. Essas amostras preciosas eram peças valiosas para criar um Nomu de alta qualidade e agora ele se foi. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Ao verificar em seu computador, ele começou a procurar por tudo o que havia acontecido, mas percebeu que nada havia acontecido, pois ele via tudo como deveria ser. Mas ele sabia que era falso, pois viu que seu cofre para o frasco, All for One, que ele guardava havia sumido. O Dr. Kyūdai Garaki fez questão de ativar um alarme de segurança codificado caso o dispositivo fosse roubado, mas mesmo assim, ele ficou chocado ao saber que o dispositivo havia sido hackeado e que seu precioso material havia sido roubado. Resmungando de frustração, ele procura o frasco de sangue e a super regeneração, e também percebe que ele havia sumido. Isso só aumentou a raiva de Kyūdai, que começou a procurar tudo em seus computadores para ver se não havia nada errado. O motivo para isso é porque a Alter Ego fez questão de manter seus rastros em segredo e mexeu nas imagens de segurança do evento para não alertar a All for One que alguém roubou algumas coisas do seu laboratório. Quando o médico ia explodir sua cesta, uma tela mostrando um homem sem rosto, exceto pela boca, falando enquanto ele tinha tubos dentro dele, falou em um tom frio. Qual parece ser o problema, Dr. Kyūdai Garaki? Você parece estar muito perturbado? Ao ouvir as palavras de seu mestre, ele começou a falar sobre o que havia acontecido em seu laboratório, assim como sobre a perda de suas amostras que a All for One teve o trabalho de coletar. O fator peculiar de overclock e super regeneração foram fáceis para a All for One obter, mas o fator peculiar de voo foi mais difícil, pois ele precisava dele para seus Nomu. Então ele usou um de seus favores na América para obter um pedaço das peças do Capitão Celebridade para transportar de volta ao Japão para fazer um Nomu forte. Quando o Dr. Kyūdai Garaki terminou de explicar, All for One colocou a mão no queixo enquanto aceitava a informação e pensava qual seria o melhor curso de ação. E depois de pensar um pouco, ele pensou em seu próximo ponto de ação. Se for esse o caso, perder essas amostras não é uma grande perda para nós, pois eu já as tenho em mim. Mas suponho que terei que dá-las a você novamente, doutor. E também farei esse ladrão pagar por roubar de você com minhas conexões. Isso satisfaria? O médico sorriu e balançou a cabeça enquanto a tela do All for One olhava para a tela preta com um olhar curioso no rosto. Ele sorri largamente com um sorriso largo enquanto fala consigo mesmo curiosamente sobre a circunstância repentina e imprevista que aconteceu. Interessante. Alguém conhece a base dos médicos e não foi invadido desde ontem? Qual é o plano desse ladrão e qual é o propósito dele em roubar minha cópia da minha individualidade? Levantando-se de seu lugar, ele olha para seu quarto e se pergunta em voz alta sobre o problema repentino que ocorreu. Eu me pergunto o que você fará, ladrão, com meu poder. Mas isso não importa, assim que você digerir meu sangue, ganhando meu poder. Pegando uma taça de vinho, All for One só precisaria esperar um pouco enquanto ele calmamente bebia seu vinho enquanto falava. Eu me pergunto como você vai ficar quando entrar no meu reino mental. Até lá eu terei uma melhor compreensão de você, ladrão. Embora eu esteja curioso sobre como você seria capaz de me parar. Hahaha. Mais tarde, durante o dia e até a noite, Jason se divertiu muito com Manami, pois eles acabaram de fazer um passeio por Muzutafu. Quando eles estavam voltando para casa em Manami, ele respondeu a ela em um tom agradecido. Obrigado pelo passeio, Manami. Foi incrível conhecer a maioria desses lugares no Japão. Manami ficou realmente orgulhosa por ter conseguido ter uma conversa real por um longo tempo enquanto mostrava a Jason como funcionava o Muzutafu. Enquanto caminhavam de volta para casa, os dois pararam quando viram o bandido de ontem se aproximando deles com sua gangue. Manami aproveitou a oportunidade para ficar atrás de Jason enquanto ele os encarava friamente. O bandido que estava com a mão enfaixada se aproximou do maior e disse, chefe, aquele ali é o punk que quebrou a minha mão. O bandido maior olhou para Jason com os olhos semicerrados enquanto começava a assumir uma transformação de um homem musculoso com 4 braços enquanto olhava para Jason com desdém. Você tem muito nervosismo, punk, por mexer com meus garotos. Você? Antes que o usuário da peculiaridade transformada pudesse responder ou sequer dar um soco, Jason rapidamente correu e pulou, usando o impulso para girar a perna enquanto seus pés faziam contato com a cabeça do bandido, chutando-o com força suficiente para fazê-lo comer terra do pavimento, o que também fez uma pequena cratera. Os bandidos podiam ver claramente que seu chefe estava vivo, mas a pressão do sapato de Jason era a única coisa que o mantinha ali, pois ele sentia que seu crânio estava quebrando. Quando os bandidos viram isso, olharam para Jason com expressões preocupadas enquanto ele falava com eles em um tom calmo. Agora todos, pelo que posso dizer, seu chefe aqui usou sua individualidade contra mim. Como vocês já sabem, se eu der entrada nisso na polícia, ele cumprirá uma pena severa. Mas como sou um cara legal, vou dar um aviso final. Mexa comigo de novo e não vou mais bancar o cara legal? Para provar que Jason estava certo, ele olhou para os bandidos e seu chefe enquanto expressava os olhos loucos e rodopiantes de Danganronpa enquanto falava com eles. Vocês decoraram? Com isso todos concordaram e saíram com o rabo entre as cabeças, deixando sozinhos. Manami acabou de testemunhar como Jason virou toda a situação, mas não conseguiu evitar corar para ele. Isso foi tão legal e perigoso. Ele mudou toda a situação em apenas um movimento e recuou. Ele é como um cavaleiro de armadura brilhante.
foi quando um herói chegou. Jason olhou para ele com clara surpresa ao ver um homem musculoso aparecer enquanto falava com confiança e depois confusão. Não se preocupem, cidadãos, porque eu estou aqui, All Might. A pessoa de quem Jason precisava obter uma amostra de cabelo enquanto ele ativava sua armadura para criar um pequeno drone para coletar seu cabelo enquanto agradecia sua sorte suprema pela grande chance de ter acontecido. Capítulo 20. Ponto de vista de Jason. Uau! Então, este é o maior herói número 1 do Japão, All Might em carne e osso e muito musculoso. Em sua forma fortalecida, Toshinori é um homem muito grande, com um físico igualmente musculoso e bem definido, e seu design lembra um típico super-herói de histórias em quadrinhos ocidentais. Ele tem feições bem definidas no rosto, com um queixo forte, maçãs do rosto pronunciadas e sobrancelhas bem definidas. Ele tem cabelo loiro curto, penteado para trás, com 2 tufos distintos que se projetam acima da cabeça, inclinando-se ligeiramente para cada lado. Suas feições fortes regularmente lançam uma sombra escura sobre seu rosto, escondendo tudo, exceto seus olhos azuis brilhantes. Como ele parecia confuso, ordenei imediatamente ao Alter Ego que enquanto eu tentava agir como All Might, Alter Ego pegue aquela amostra do cabelo dele enquanto eu o distraio. Ao ouvir a voz na minha cabeça, ouvi aquela voz robótica do Alter Ego. Afirmativo, senhor, vou coletar a amostra imediatamente. Seguindo para All Might, atuei usando o drama supremo com o tempo que pratiquei com Kotoko colocando-os em uso, puta merda. Você é o All Might certo. O verdadeiro All Might em pessoa, posso pegar um autógrafo seu. All Might foi pego de surpresa e agiu como se tivesse feito enquanto se aproximava, rindo como sempre, hahaha. Um fã pelo que vejo, mas pelo que vi você se comportou bem, meu jovem. Mas você percebe que usar sua individualidade para prejudicar os outros não é certo. Balançando a cabeça, vi o pequeno drone se aproximar de All Might enquanto comecei a falar com ele em um tom calmo. Ah, se eu não tivesse usado uma individualidade... Senhor, na verdade, eu não tenho individualidade, senhor All Might, então não estou realmente em apuros. Só sei lutar muito bem. Ao ouvir isso, All Might pareceu chocado com minhas ações, assim como Manami, mas parece que eu não discuti isso com ela. Opa, mas parece que Manami se recompôs e veio me defender da acusação anterior de All Might. Espere, senhor All Might. Aqueles bandidos vieram aqui tentando nos machucar e estão prestes a usar suas peculiaridades. Olhando para Manami, acenei com a cabeça para o herói enquanto falava me defendendo. Sim, All Might. Só fiz isso em legítima defesa. Se ele fizesse o primeiro movimento seria perigoso, então tive que agir. Espero que entenda, senhor. All Might então olhou para nós enquanto ria disso enquanto nos dava uma resposta heróica, hahaha. Então eu vejo meu erro. Se for esse o caso, então vou deixar passar por enquanto, cidadãos, quanto a você, rapaz, que tal um autógrafo? Ele é tão carismático que é quase como um clichê. Realmente acho que isso está no caráter dele, por isso entreguei minha jaqueta a All Might enquanto ele escrevia nela. Enquanto vejo o pequeno drone pegar um pequeno pedaço de cabelo de All Might. Bom trabalho, Alter Ego. Quando ele terminou de escrever na minha jaqueta, ele começou a sair enquanto falava conosco. Agora, rapaz e moça, espero que vocês não se metam em muitos problemas agora. Agora estou indo. Com isso, acabei de testemunhar um homem agachando-se e pulando tão alto que criou uma pequena rajada de vento quando ele saiu de onde estava, como se não fosse nada. Que poder assustador de se ter. Foi quando Manami olhou para mim com uma expressão animada enquanto falava comigo. Ei, você conheceu seu herói de todos os tempos, All Might Jason. Não é ótimo conhecer seu herói pessoalmente? Rapidamente coloquei a mecha de cabelo no bolso e não pude deixar de concordar com Manami, mas por um motivo completamente diferente do que conhecer o próprio símbolo da paz. Ver e ler o anime foi uma coisa, mas testemunhá-lo fisicamente é outra história completamente diferente, mas concordo com ela, foi ótimo conhecer All Might. Sorrindo, finalmente consegui responder ao meu amigo enquanto falava. Sim, foi realmente ótimo conhecer o herói também. Ele é apenas diferente do que eu imaginava. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, perguntei a Manami de bom humor enquanto nós duas começamos a andar novamente. Diga, Manami, talvez queiramos nos apressar e levar você para casa logo. Não quero lidar com esses bandidos de novo se eles aparecerem. Que tal eu acompanhá-la até sua casa, minha milady? Assim que eu disse essas palavras, ela começou a corar com minhas palavras enquanto gaguejava, mas respondeu em um tom tímido. Que? Claro, Jason-san, você pode me acompanhar, por favor. Assentindo com a cabeça, nós dois continuamos caminhando no silêncio da noite, sem dizer nenhuma palavra. Mas eu ainda estava pensando nas possibilidades com a peculiaridade One for All que está em minhas mãos agora. A única coisa que resta fazer é encontrar Neito e obter sua peculiaridade e copiar, para que eu possa copiar as peculiaridades, Super Regeneração e All for One, para usar nos fatores de peculiaridade do Voo e Overclock. Com essas coisas combinadas, serei capaz de fazer o que preciso para obter as outras peculiaridades que desejo, mas, novamente, terei que ver como isso se desenrolará quando eu obtiver o poder. Embora eu ganhe o poder, ainda preciso encontrar os outros usuários que desejo e mesmo que eu não consiga todos eles, tudo bem também. Não estou aqui para ficar com fome de poder, apenas para me tornar poderoso o suficiente para sobreviver aos meus encontros e também conhecer os outros personagens que encontro ao longo do caminho. Ainda assim, não consigo acreditar na sorte que tive de ter conhecido o All Might tão cedo e obtido uma amostra de DNA dele para obter a individualidade One for All, para a qual há mais maneiras de usá-la do que apenas em músculos. Pois a peculiaridade One for All transfere poderes voluntariamente para a próxima pessoa, o poder acumulado é transferido para a próxima pessoa, certo? One for All é passado pelo DNA.
Se for assim, então por essa lógica o fator poder ou peculiaridade está nos genes. Com isso em mente, além de usá-lo para poder bruto, não seria possível usá-lo para transferi-lo para outras partes do corpo além de músculos puros? Se for assim, por que não distribuir uniformemente o poder na corrente sanguínea do seu corpo, o que por sua vez, fortalecerá seu corpo por um longo período de tempo? Se alguém o usar para fortalecer as próprias células, teoricamente poderá obter 100% do poder da peculiaridade sem muito treinamento. Inferno se você quebra um osso, seu corpo imediatamente começa a produzir novas células para curar o dano. Quando sua pele é cortada, as plaquetas no seu sangue coagulam para estancar o sangramento. Os glóbulos brancos removem as células mortas e feridas e novas células saudáveis reparam o tecido danificado. Mas a peculiaridade One for All não aumentaria apenas a velocidade de cura das células do seu corpo. Se fosse esse o caso, sim, aumentaria, ou até mesmo fortaleceria o cérebro humano com o fluxo sanguíneo que o bombeia. Há muitas maneiras de ficar forte usando o One for All, mas agora vem o próximo passo, encontrar Neito para preparar a individualidade. Enquanto caminhávamos, tomei cuidado para não deixar nenhum vilão ou bandido entrar no meu caminho. Conforme seguimos em frente, finalmente conseguimos levar Manami em segurança para casa, o que é bom. Mas ela não conseguiu evitar ficar vermelha durante todo o tempo em que a acompanhei até em casa. Eu sei que a peculiaridade dela, amor, está fazendo com que ela cause essa emoção em mim. Foi quando ela me respondeu em um tom nervoso. Muito obrigada por lidar com aqueles bandidos, Jason-san. Eu estava pensando se muito problema não seria muito. Posso te ver de novo amanhã, S. Vê-la amanhã? Claro, não é como se eu tivesse muito o que fazer. Além disso, não estou com pressa de adquirir minha individualidade, afinal. Tenho que planejar as coisas antes de ficar poderoso, mas tenho que fazer alguma pesquisa. Com isso, não pude deixar de sorrir e responder com um aceno de cabeça enquanto falava. Claro, sem problemas, Manami. Eu esperava que você pudesse me mostrar mais um pouco, mas ligue primeiro, afinal, você não tem um emprego? Como eu disse, ela corou e assentiu, depois foi para casa e me desejou sorte, cara. Ela é muito legal. Com isso, comecei a simplesmente voltar para casa, pois fiquei feliz por ter conhecido All Might durante minha viagem com Manami. Foi bom sair com ele novamente. Gostaria de saber como Chiaki e aqueles pirralhos estão hoje em dia? Dando de ombros, tenho que visitá-los pelo menos de vez em quando para ver como eles estão. Ainda assim, com a individualidade, All for One em minhas mãos, ainda preciso encontrar Neito para enganá-lo e fazê-lo me dar a individualidade em questão. Embora tenha sido um dia difícil, aproveitei ao máximo a coleta dos itens necessários, mas agora preciso ter mais cuidado com as minhas ações neste mundo. Ainda assim, vou precisar de algum tempo para pensar em como usar Neito para transferir todas as peculiaridades dele para mim, já que não quero que All for One saiba minha identidade por causa de sua mente idiota, então é melhor ter cuidado e usar Neito como um escudo humano. Embora eu prefira outra maneira de obter a peculiaridade, prefiro uma maneira mais rápida de obtê-la sem cirurgia ou dor. Quando eu estava caminhando para casa, chamei o Alter Ego para discutir sobre quaisquer descobertas. Alter Ego, você fez o que eu pedi. Assim, ouvi a resposta vindo da minha cabeça na voz robótica de sempre. Afirmativo, senhor. Enquanto eu esperava por All Might, parece que você me venceu no soco. Quanto a recuperar as outras peculiaridades, levará mais tempo para obter o resto. No entanto, encontrei a pessoa em questão empunhando a peculiaridades duplicar. Ao ouvir isso na minha cabeça, o Alter Ego conseguiu encontrar o Twice. Fiquei animado e perguntei ao Alter Ego a situação do que Twice ou conhecido como Jin estava fazendo no momento. Essas são ótimas notícias, Alter Ego. Qual é a situação em Twice ou Jin, a pessoa com a peculiaridade duplicar? Assim que perguntei, recebi minha resposta com um pouco de choque da resposta do Alter Ego, enquanto ele falava. Pelo que o drone está coletando das informações das gravações visuais, parece que o usuário está se matando com múltiplas versões de si mesmo. Então estamos nessa fase da vida dele agora, caramba, isso é realmente deprimente, mas não importa, usarei essa peculiaridade em seu potencial máximo. Isso parece perfeito na minha cabeça, mas a questão principal agora é o quão sortudo eu sou hoje. Considerando que conhecer All Might e encontrar Twice parece bom demais para ser verdade. Eu tive um pouco de sorte demais. Se minha sorte é a versão superior do estudante de sorte suprema, então a má sorte também deve me seguir, certo? Enquanto eu observava a área, tive que ter certeza de que não estava sendo seguido só para ficar do lado cauteloso das coisas enquanto o Alter Ego continuava a falar. Quanto a recuperar qualquer informação do Shia Saikai, acontece que há uma investigação sobre a Yakuza em questão. No entanto, por causa dos firewalls de segurança do caso em questão, eu não sabia se você gostaria que eu hackeasse a agência Óleo de Noite para recuperar as informações? Ele é o último herói que eu quero investigar com sua visão de futuro idiota, mas ele tem as informações que eu preciso, mas não preciso arriscar obtê-las ainda. Além disso, preciso de algum tempo antes de poder fazer uma grande façanha, mas por outro lado, eu quero esperar para que ele possa ser torturada e ir mais longe. Não. Do jeito que estou agora, a overall só precisa me tocar para que o jogo acabe completamente para mim. Então só preciso adquirir essas peculiaridades para estar pronto para invadir o prédio, então por enquanto. Devo deixar o Alter Ego se concentrar em obter as informações por conta própria, pelo menos por enquanto. Por enquanto, embora eu não possa entrar presumindo o que aconteceria e nem atirando no prédio, pois isso atrairia a atenção de todos os heróis que estão atrás de mim. Vou precisar do poder, preciso enfrentar essa força quando chegar a hora certa. Mesmo que eu queira atacar imediatamente, tenho que ser lógico aqui. Posso esperar o momento certo para planejar as coisas e não me deixar levar pelas emoções.
Mesmo não importando quanto eu queira investir para salvar Eri, limpando minha respiração e acalmando meus nervos, vejo o céu noturno brilhante enquanto pergunto ao alter ego em um tom sério. Alter ego, inicie a armadura modelo primário no modo furtivo e defina o curso correto para a casa de Neito Monoma. Depois disso, ouvi a voz robótica do alter ego enquanto eu entrava no modo furtivo da minha armadura. Muito bem, senhor, será feito. Rumo à prefeitura de Kanagawa no código postal residencial XXX. Com isso, saí usando minhas botas a jato enquanto voava no céu noturno, me preparando para obter a peculiaridade copiar, e one for all, e o próximo Etvice com sua peculiaridade duplicar, mas primeiro vou precisar de um local rápido para ir até minha casa e pegar os frascos contendo super regeneração e all for one, já que preciso entregá-los ao Neito para poder roubar seus poderes enquanto eles são transferidos para Neito enquanto eu pego todo o seu poder.